Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Cainaíto, e hoje é para fazer um programa sem pauta, fazendo jus ao título diretamente de São Paulo, aqui requebra o esqueleto ao som dos tabaques africanos. Bem-vinda, Carol Yusser. Oi, galera, voltei. Aliás, voltei pra ficar, né? Você não me tira mais daqui, Kainan. É muito amor. A gente já fala o dia do casamento, Carol, pros ouvintes. Mas haverá um encontro em São Paulo, né, Carol? Você estará lá, a gente vai estar de mão dada, de aliança, né? Olha só que imagem. Será ao vivo. E ele, pela primeira vez, diretamente de Itu, o ilustrador do podcast que coloca linhas no papel porque Deus o desenhou todo torto. Bem-vindo, Guto Arrigoni. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Tô nervoso e já peço desculpa pelo arranhado que é a minha voz aí pra vocês. Ai, cara, o Guto é aquela pessoa totalmente segura. Guto, pelo amor de Deus, não seja inseguro. Você tá entre amigos aqui, entendeu? Mas vamos lá, você vai ficar leve e solto nesse programa, entendeu? As pessoas vão gostar de você. Eu vou fazer as pessoas gostarem de você. E ela é diretamente da França, o bigode mais cobiçado do nomadismo digital. Bem-vindo, meu querido amigo Igor Ivanovski. Que esse sobrenome é maravilhoso. Dali, galera. Vamos que vamos. Então, vamos pro momento check-in. Então vamos pro check-in, galera. E quem está comigo na bancada, nada menos que meu amigo Igor Ivanovski. Igor, vamos falar pros ouvintes o que temos para oferecer de bom e do melhor. Vamos falar do planejador de sonho. Discorra um pouquinho, vai, do que se trata ele? E aí, Kainan? O planejador de sonho é uma tecnologia desenvolvida para qualquer pessoa comum, com um emprego comum, conseguir fazer um mochilão pelo mundo em 3 a 12 meses, começando do zero e sem dinheiro guardado. E ele serve perfeitamente até para pessoas que ganham tipo uns R$1.500 por mês. Então, Igor, um cara que ganha um salário mínimo com um produto que você oferece, ele consegue, então, ali com todas as informações, ferramentas que você criou, viajar em 3 a 6 meses. Isso, porque na verdade é feito um processo de planejamento financeiro e comportamental. Então, essa tecnologia é capaz de analisar todas as finanças dessa pessoa. Então, assim, é um pré-requisito que ela esteja trabalhando. Então, se você estiver desempregado, o planejador não serve para você. Mas se você tiver um emprego, mesmo que você tenha um salário, digamos assim, abaixo da média, vai ser feita toda uma reestruturação da sua vida financeira, desde que você tenha o objetivo de viajar o quanto antes. Então aí a gente vai dizer, ó, você vai precisar fazer essa alteração nas suas finanças, você vai ter que investir o seu dinheiro desse jeito para conseguir viajar, vamos supor, daqui a 8 meses. Então ele vai acelerar o processo do cara que quer viajar, não é isso? Isso. Aí a pessoa recebe todo um relatório detalhando cada passo que ela deve seguir até a realização do sonho dela. E pro ouvinte que quer saber mais desse produto, tem lá no link da descrição, ele vai poder saber melhor como funciona, todas essas estatísticas e dados, está lá no link, ele vai poder então entender melhor? Mais do que isso, no link que está na descrição do episódio, a gente está disponibilizando uma calculadora para você conseguir estimar quanto que vai custar a sua viagem. E ela foi desenvolvida bem na pegada do mochileiro mesmo. Então eu faço perguntas típicas do cotidiano de quem está viajando o mundo, né? Eu, por exemplo, já estou há 5 anos na estrada, então eu sei as dores típicas do viajante. Então eu desenvolvi uma calculadora inicial para todos os ouvintes já terem uma estimativa de quanto vai custar a sua trip. Beleza, então vai ter a resposta na hora. E em seguida, quando chegar no resultado, vai ter um videozinho de 1 minuto e pouco que eu vou convidar para um workshop que eu explico todo passo a passo de como você vai conseguir fazer os cálculos você mesmo para viajar o quanto antes. Então, para você ouvinte, esse brinde do planejador do Igor, nosso também já amigo do podcast Mochileiro. E se você quiser saber mais, então link na descrição. Não é isso então, Igor? E fora isso, fora o produto, chama a galera para enviar as histórias do ouvintes, né? Você sabe, convida a galera para enviar a tua história maluca, faz o seu jabazinho, vai. Isso aqui é livre, isso aqui é criatividade. Todo mundo tem alguma coisa muito doida que fez na estrada. Eu tenho certeza que se você é ouvinte do Mochileiros, você já se identificou com muita coisa que você já ouviu aí. Então mande sua história que a gente vai ficar muito feliz em ler e dar muitas risadas com os seus perrengues. Muito obrigado, Igor, pelo seu jabá maravilhoso e criativo. E lembrando também que tá tudo no link da descrição, grupo, Telegram, o e-mail para enviar. Então é isso, então vamos começar esse programa dos bastidores aí que vocês vão ver muito erro. Sobe a trilha.
Igor, Guto e Carol, vamos agora sem pauta, vai. Momento leve, que na edição a gente faz mágica. O que você acha que seria legal começar falando dos bastidores do podcast? Tem muita coisa que acontece nos bastidores aí que as pessoas não sabem, né? Qual que é o fluxo do seu trabalho, o quantas horas demanda um episódio. Tá, vamos começar por quanto tempo demora, porque isso abrange para qualquer produtor de conteúdo. Vamos lá. Se eu for calcular tempo de edição, tempo de pauta, ver a bancada, trilha sonora, eu demoro aí uns 9, 8 dias pra fazer um episódio. Assim, demora tudo isso. Ah, Kainan, mas é que é 25 horas? Cara, eu não trabalho 25 horas, eu não tenho essa capacidade de ficar acordado o dia inteiro. Toma muito tempo, energia mental, né? Há quem consiga ficar mais tempo, mas você tem que pensar na pauta, o que eu vou falar no programa. Então demoro em torno de 8 dias, Igor. É um tempo longo. As pessoas... Eu lembro uma vez que eu tava falando com a Babi por vídeo, daí uma amiga dela que mora, ela imaginou que, assim, como muita gente deve imaginar, liga a câmera e grava. Assim, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre comida de mochileiro. Chama aí, quem você vai chamar? Vou chamar a Carol, o Guto ou o Igor. E grava. Cara, vocês não têm ideia os bastidores que dá. Eu acho que qualquer trabalho de produção de conteúdo demanda um tempo bem feito, né? Vamos dizer assim, você quer fazer uma coisa bem elaborada. Toma um tempo muito grande. Tanto que até o Guto brincou, o título do programa é muito hipócrita, porque são poucas vezes que aconteceu de fato sem ser sem pauta, porque você precisa de um roteiro, senão você se perde e fica muito sem conteúdo, fica uma conversa de bar, mas assim, não que a conversa de bar seja ruim, tá, gente? Então ter uma pauta é pra você ter um norte no programa, né? Principalmente como host. Então, mesmo esse programa vai sendo sem pauta, eu tenho uns tópicos aqui que eu acho importante falar. Você falou dos bastidores, vou falar da trilha sonora, falar dos convidados, como funciona, tipo, não chamam pessoas aleatórias. Tem uma estrada, até a Carol falou pra falar dessa planilha que eu tenho, que eu não vou revelar, mas eu tenho uma lista de vocês com as categorias de senso de humor. Carol, séria. Igor, mais marketing. Guto, ainda não coloquei, primeira vez do Guto. Marcão. Sem humor. Então, assim, o Marcão tá numa referência. O Marcão é ácido, né? No sentido agressivo. Então, eu sei que o Marcão eu não posso colocar com outras pessoas. Tem toda uma estratégia. Tem pessoas que eu não posso colocar na mesma bancada. Então, tem esses bastidores que vocês não imaginam. Então, o Willy, por exemplo, não dá pra eu colocar o Willy junto com a Sofia, junto com o Moisés. 3 pessoas cômicas misericórdia. Viram assim, nada contra virar um programa engraçado. E a mesma coisa com se eu colocar o Ricardo, o Roca e o Rafael. 3 professores que adoram história. Fudeu. Não rola, entendeu? Então, assim, tem esses bastidores até na bancada. Ela é muito bem pensada. Agora tem que ver o Igor e Carol. Qual é a categoria do Guto, né? Vamos ver. É o time do quietinho? Não sei como é que eu vou colocar o Guto. A avaliação é hoje, Guto. Nossa, não quer dizer nada, você já tá nervoso, mas tá rolando uma avaliação aqui. Falaram que era sem pressão, uma baita mentira. Já tô aqui, ó. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Gente, o nível de exigência do Kainan, de perfeccionismo, o cara liga pra gente 3 dias antes do alinhamento só pra ver se o microfone tá bom, tá funcionando bem. Beleza, o microfone tá bem, então você tá aprovado pro alinhamento. Aí depois, mais 2, 3 horas de alinhamento no dia seguinte, tá bom, estamos alinhados, né? Tá bom. Aí mais o dia da gravação, é assim que funciona, gente. E vocês nem imaginam isso, né? Eu vou aproveitar esse adendo aqui, vou compartilhar também. Porque, e não basta só fazer o teste do microfone, ligar, ele fica nervoso, né, Kainan? Fica ansioso com a gente. Mas é isso, assim, né? Eu entendo o seu lado. A gente tá aqui falando como pessoas que meu papel é ligar o meu Skype, entrar aqui e interagir com você, né? E fazer essa justamente gravação. Pra não dizer, eu achei que não ia ter gravação hoje, porque a dona Carol fazia 3 dias que eu perguntava, Carol, tá tudo certo pra amanhã? Pra hoje? Carol não respondia. Até mandei pro Guto, falei, Guto, pode ser que não aconteça. Mandou? Mandou mesmo. Mandei, eu falei, a Carol não está respondendo a mensagem. E a questão, assim, do barulho, durante esse processo de aprender podcast, assim, eu entendo que fazer um podcast tudo bem que todo mundo tá na sua cidade, em casa, mas na estrada, eu também tenho que abaixar esse nível de exigência. Eu entendo que tô no Senegal, não dá pra cobrar. Então, tem muitos fatores externos. Mas aconteceu, acho que 2 vezes que eu não subi um episódio porque o barulho estava muito ruim, estava inaudível. Uma coisa é um cachorro aparecer, beleza, a gente para um pouquinho, a não ser que o cachorro esteja do seu lado. Mas, assim, o ouvinte, ele compreende que tá na estrada, tá na casa, é melhor
fazer o podcast, lançar e ter um cachorrinho de fundo às vezes do que não fazer. Mas assim, eu fico nervoso, ansioso, por exemplo. No último episódio, o cooler da Carol ficou fazendo um barulho que a cara minha no vídeo, eu falei, meu Deus, o cooler dela, cara, o barulho, enfim. Não, isso que eu ia falar. Ele ficou ansioso dessa vez, isso porque as 3 últimas gravações foram comigo, neste mesmo lugar, com a mesma internet, com o mesmo áudio. Ô, Carol, mas mesmo assim, rolou ansiedade. Eu tô vendo que você já colocou muita minhoca na cabeça do Kainan e já deixou ele nervoso aí falou demais, teve cooler. Ele tá... eu já dei trabalho, né? Já deu trabalho pro Mas Kainan. também. Não, a Carol, assim, por que essa galera tá na bancada? O Igor, porque ele faz parte do Mochileiro Sem Pauta, sócio na parte de estratégia. O Guto, que é ilustrador, e o pessoal pergunta, por que a Carol tá aí, né? O que a Carol tá fazendo nesse programa? Vou explicar, Carol. Por que a dona Carolzita está hoje? Porque como ela tá já desde os primórdios do podcast e ela percebeu essa evolução, né? Seja técnica, seja na condução, seja na pauta, eu tenho intimidade pra falar que no começo eu xinguei muito ela. Porque assim, se você ouvinte que edita áudio ou vídeo, qualquer coisa, você sabe que uma pessoa prolixa, ela aumenta umas 3 horas de edição. Eu estou sendo literal, tá? Isso não é romantização. Então a Carol, quando gravou, que foi o primeiro, né, Carol? Estereótipos africanos. Como é que a Carol falava? Ela falava uma sentença, ela voltava. Falava a segunda e voltava. Na terceira, no terceiro strike, ela conseguia falar o que ela queria. Cara, e pensa isso numa edição. Puta que me pariu, eu xinguei ela. Eu tive intimidade. Falei, Carol, puta que me pariu, você me deu um trabalho do cão. Tive intimidade. Não, precisei gravar 4 episódios em outros podcasts pra dar ciúmes no Kainan e voltar a me chamar pra cá. Não, tem... montou o currículo, né? Montei o currículo, exato. Aí você assistiu o patamar Kainan, ele falou, opa. Cara, mas vou te dizer, eu tenho uns ciúmes no bom sentido. Todo mundo de podcast fala isso. Tem um grupo no WhatsApp que não é de viagem, porque vira uma família. De repente a Carol tá em outro podcast. Pera aí, Carol, como assim? Isso é traição, rapaz. Ô, Igor, a gente tem que começar a fazer contrato com a galera, viu? Eu acho que é uma boa estratégia. Exclusivo. Tanto que quando vocês foram gravar com o Ricardo, eu dei permissão. Vai lá, brincando, né? Vai lá, Carol, vai lá tomar te gravar com o Ricardo. Ele é amigo, então pode. Agora você vai pro outro, fala, como assim você foi pro outro? Que traição é essa na cara dura? Não pode, não. Não, mas eu considero também, eu testei, melhorei. Na experiência com os outros podcasts, voltei aqui já melhorada. Não, agora falando sério, não. A diferença é que, se você ouvir a Carol no primeiro, tudo bem que na edição ajudou, mas é muito perceptível de fato a diferença. Isso é bom até pra você, né? Quem grava podcast, o Igor, o Guto, primeira vez, mas acontece uma autopercepção da galera que participa. Pô, eu falo muito assim, eu não consigo ser conciso no que eu quero dizer, eu tenho um vício linguístico, eu falo né, que é uma maneira de você repassar a pergunta pro outro e não terminar uma sentença. Cara, tem muita autoanálise. É bom pra mim, bom pra vocês também. Porque você se escutar, muitas vezes é dolorido a primeira vez. Primeiro porque geralmente a galera não curte a voz. E a outra é que você começa a entender, putz, eu não falo tão claro e diretamente, eu me enrolo. Então é bom. Então acho que isso ajudou muito você. Sem dúvida. Eu só queria falar que você não tá me deflorando na questão do podcast, tá? Não sou totalmente virgem nesse campo. Então, olha, calma lá. Coloca, para tudo. Quer dizer que você já participou de outros podcasts? Não tô sabendo. Pera aí, vamos encerrar o contrato agora. Isso não pode. Você deveria ser informado, Guto. Já participei, sim. Você já ouviu o podcast antes, não ouvia? Sim, já ouvi. Você tinha noção do todo o trabalho que dava ou não? Nem passava pela cabeça? Médio, na verdade, porque eu já trabalhei com pessoas que produzem conteúdo, já trabalhei perto de produção de conteúdo, não de podcast especificamente. Então eu sei que não é tudo um botão mágico, que as coisas só acontecem. Mas as especificidades de um podcast, assim, eu não conhecia. Aliás, estou conhecendo mais agora, nesse episódio, nessa conversa. Mas já imaginava que para criar pauta, putz, deve ser um trabalho, organizar, uma coisa que você falou agora, mas Michael Fischer, organizar os convidados também deve ser um trabalho, e fazer render, né, qualidade, garantir qualidade. Então, eu tinha ciência que não é uma coisa, putz, vamos gravar e vai ser perfeito. Igor, você está muito quieto, vou chamar você agora. Você acha legal a gente falar como a gente se conheceu? Posso falar desse seu plágio do meu bigode? Você está copiando meu bigode? Essa falsidade sua. Você tinha bigode antes de mim? Acho que não, hein? Aliás, o Igor, né, ficou muito conhecido na internet por causa do bigode, né, Igor? A sua fama começou por causa do bigodão. Representei o Brasil no Campeonato Mundial de Bigode, competindo com
Homens do Rajasthan. Obviamente, eu fiquei em último lugar. Mas esse episódio tá lá na Índia, né? Foi a primeira vez que você gravou com a gente. Lá onde você tava nessa época, você lembra? Do episódio, quando a gente gravou o episódio ou no campeonato? Não. Quando gravou, onde é que você se encontrava? Foi com a Babi, né? Foi. A Babi tava aqui em casa, foi na França. Ah, tá. Já tava fora do continente asiático. Sim, mas a gente conheceu bem antes. Não, sim, a gente... Eu tava na Indonésia. E ó, só uma curiosidade, né? Nunca conheci o Igor pessoalmente. Tem umas coisas assim muito bizarras da internet. Eu só queria falar que eu conheci o Igor bem na época do post do Bigode. Conheci ele, não me conheci. Conheci como fã, como seguidor. Foi bem na época do Bigode, que ele colocou, né? Não sei se no Instagram, não sei se foi na época que ele fez mesmo. Mas então, pra mim marcado, é o maior bigode do nomadismo. Tô aqui pra certificar, dar esse selo aí. Caramba, porra. Nossa, pior que eu vou aquela época. Ah, cara, muito doido. Apareci pra 1 bilhão de pessoas na Índia. Tem como fazer silêncio ou tá difícil? Agora uma curiosidade, Guto. Como é que você chegou até o podcast? Eu sempre faço a pergunta pros ouvintes, mas eu nunca perguntei pra você. Foi através da Babi? Como é que foi? Por você mesmo. Eu já te seguia, só voltar um pouco, assim, antes da gente viajar. A Marina, que era mais engajada, né, minha esposa, no caso, a gente foi viajar juntos. E ela super seguiu um monte de gente que ela achava legal, trocava ideia. E eu sempre fui mais na minha, assim. Quem eu ia curtindo, eu ia seguindo, mas eu não interajo, por exemplo. Eu até gostaria de, mas eu tenho essa personalidade igual a de uma pedra, então eu fico mais contido. Mas você era uma das pessoas que eu já seguia. Eu lembro dos relatos da África, lembro de quando você falou que bebeu sangue, acho que isso foi até antes de eu sair do Brasil, assim. E aí, nessas, eu logo vi quando você começou, né, foi postando, por isso eu conheci meio que quando lançou mesmo. E aí, lógico, teve pessoas que começaram a participar, a Babi, né, que eu te conhecia também, aí... Sabe o que eu queria comentar? Assim, não sei como é que foi pro Guto e pro Igor, né, mas eu já te acompanhava quando você lançou o podcast, e eu acompanhava o podcast, né, e aí eu lembro como eu fiquei super emocionada, assim, a primeira vez que você me chamou pra gravar. Foi uma coisa assim, nossa, yes! Porque eu acho que eu não tinha eu não sabia realmente, eu não tinha ideia de como funcionava, né, bastidores, como é que vocês faziam pra convidar os convidados ou não, se tinha, sei lá, ter um perfil específico. Então eu acho que eu nunca chegaria pra você e falar assim, pô, Kainan, me chama aí, tipo, estou afim de... Recentemente eu comecei a fazer, né, mas agora a gente já tem intimidade, agora eu chego o Kainan e falo, Kainan, quero gravar. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que chique, tipo... Que legal. Não sabia disso. Você nunca tinha me contado esse sentimento. Fico feliz de saber. Sim. E era no começo. Eu acho que é normal a pessoa... Eu fiquei feliz também agora, apesar de ser de bastidores, e o Kainan ter falado, ó, eu tô chamando porque não tem mais ninguém mesmo. Mas eu entendo a pessoa ficar feliz até pelo tema, né? Tipo, um monte de gente com tanta experiência legal e é um meio que dá uma validação, assim, vou conversar, vou expor, além das redes sociais, tipo de Instagram, perfis pessoais, eu acho que é por isso que você fala, putz, é legal mesmo, eu entendo o sentimento. Não expressei muito bem, mas entendo. Ah, a expressão maravilhosa. Fez até uma piada. Conseguiu arrancar um riso meu. Já tá aprovado. Mas tem uma coisa legal nesse ponto de participar, que assim, já teve outras pautas, que assim, o Guto faz as capas, então assim, tem uma intimidade que eu converso com ele. E eu sempre tento chamar pessoas próximas. Sempre. Porque assim, uma das minhas filosofias pra estar na bancada é assim, eu tenho que ter intimidade com a pessoa pra falar assim, eu te amo e vai tomar no cu. No sentido de expressar. Eu preciso ter essa liberdade. Se eu não tenho, eu não me sinto confortável, porque isso aqui não é uma entrevista, isso aqui não é um provocações do Abujamra, enfim. E aí eu até lembro, Guto, que eu tinha umas pautas que eu queria colocar você, daí eu falei, Guto, não vai rolar, não encaixou. Tipo assim, eu vou direto ao ponto, ó, a pauta é essa, não, você não tem, não encaixou. Então assim, acontece muitas de eu perguntar e fala, cara, ó, tô te perguntando, mas não quer dizer que você vai estar. Deixa eu perguntar se você encaixa no perfil que eu quero. Ah, você tem uma história ou não? Ah, então, Guto, não. Próxima hora que acontecer, vai acontecer. Várias vezes, né, Guto? Foi 1 ou 2 vezes, eu acho. Sim, você já perguntou de alguns temas, vários não, né, mas alguns temas aí, e falar, beleza, essa rolou, essa não rolou, mas sem problemas, fico triste, choro, sim, mas... Mas o que é que você busca, então, Kainan, assim, tipo, quando você, pensando justamente em bastidores, né?
Quando você vai montar uma bancada, assim, o que você pensa pra montar uma bancada? Bom, boa pergunta. Vocês têm que fazer o papel inverso, tem que perguntar pra mim, porque mas eu acho que primeira coisa é a personalidade. Tem que ter um equilíbrio de senso de humor ou de cara que é mais papo cabeça, que gosta mais de história. Tem esse equilíbrio. Então, por exemplo, pauta do Sudão. Como eu sabia que Sudão tem uma pegada muito mais histórica que é importante, eu falei, acho que não vai ter nenhum problema colocar 2 categoria professor, a qual eu rotulo as pessoas. Então eu coloquei o Ricardo e o Rafael, que gostam dessa pegada, e a B, que é a mulher. Então vai dar um equilíbrio. Então não é um programa pra ser tão divertido, é mais pra motivar a galera através das histórias do país. Mas a primeira coisa é a personalidade. Então tem que ter um equilíbrio entre o cara cômico, o cara mais sério, ou um cara neutro, é um termo que eu uso. Então essa é a primeira coisa, não dá pra colocar pessoas... imagine uma pauta de marketing digital do Igor e coloca todo mundo de marketing. Não vai rolar. Eu preciso colocar um cara engraçado, tem que ter esse equilíbrio, senão fica chato, entendeu? Eu ouço muito podcast, Sim. então isso pra mim é muito perceptível. E aí quando você conversa com a galera que produz, isso é unânime. Uma das partes mais difíceis, fora a pauta, é encontrar as pessoas na bancada. Então assim, não é convidar aleatoriamente, tem toda uma estratégia por trás disso. Então essa é a primeira coisa. Aí o que eu busco na pessoa, um dos maiores erros que eu cometi, isso é importante falar. Eu chamava a galera às vezes pelo alcance que ela tinha nas redes. Isso foi no começo. Cara, quando as pessoas perguntam assim de podcast pra mim, cara, não faça esse erro. É o maior de todos. Podcast não tem número. Podcast você não vê quantas visualizações. Então, assim, você vai gostar do programa pelo que a pessoa fala. Ela pode ter 1 seguidor, ela pode ter 10 mil. Você não vai saber. Você não vai saber, a bancada hoje tem um Guto. Deixa eu ver quem é o Guto. O Guto tem 1 milhão. Nossa, agora eu vou dar atenção. A pessoa não faz isso. Ela vai ver talvez depois quem é o Guto. Então, assim, o importante é que a pessoa tenha conteúdo e ela saiba falar. Eu acho que esse é um ponto também importante. O pessoal fala assim, cara, você é carrancudo, cara, bancada. Cara, tem que ser chato. Infelizmente tem que ser chato. As pessoas não conhecem os bastidores, mas assim, isso é unânime na podosfera. O que é que acontece? Não faz sentido chamar uma pessoa que tem uma puta história e ela não tem, vamos dizer, a habilidade de se expressar oralmente. Tem muita gente que é fantástica em vídeo, que pega edição, que é fantástico na escrita, mas não necessariamente ela saiba expressar ou brincar com a voz ou modular. Então isso acontece. Às vezes eu não chamo pessoas porque ela tem uma puta história, mas na fala ela é enrolada. Então acontece. Então tem que analisar isso. E eu passo por chato. E infelizmente é assim, gente. Assim, é papo real com vocês. Então já aconteceu de pessoas participarem. Foi, putz, a pessoa é gente boa pra... Porque isso aqui é ao vivo. Mesmo na edição, isso aqui é uma conversa assim, tem que ter linha de raciocínio. Pá. Não é uma edição de vídeo que você tem um recorte, não gostei e volta. Não tem como eu ficar voltando. O máximo que eu volto é se tem um barulho de fora, volta de novo. Então, assim, pra não prolongar muito a resposta, Carol, primeiro, ver a personalidade da bancada. Segundo, ver o conteúdo. Se ela tem experiência pra falar sobre aquele assunto. E não é uma coisinha, tem que ser várias. Então, assim, tem uma pauta que eu vou querer falar que é sobre policiais. Sobre policiais em geral. Tem que ter pelo menos umas 4 histórias, entendeu? Então, essa é uns bastidores Sim. que eu passo por chato, mas se faz necessário, infelizmente. E já aconteceu de você gravar episódio e descartar depois? Já aconteceu. Puta, o pessoal vai me odiar nesse podcast, né? Porque vai tomar, enfim. Polêmica. Polêmica. O pessoal adora polêmica, isso aqui vai dar audiência, Guto. O pessoal adora esses bastidores, né? E já aconteceu, mas não por razões da pessoa não falar tão bem, mas por uma questão de técnica, de qualidade de áudio. Mas isso foi no começo, foi um aprendizado. Tá. Porque, cara, a primeira coisa que você tem que melhorar, assim, mandamentos de um podcast. Primeira coisa, melhore o máximo o seu áudio, porque ela não tem um visual, ela vai se atentar ao áudio. Então, assim, beleza, tudo bem que os convidados às vezes não tem microfone, mas o papel do host, isso até tem vários podcasts falando, o seu tem que ser o melhor, porque você tá no comando. Então, se o seu não for melhor, cara, isso as pessoas não ouvem. É a mesma coisa, a galera muitas vezes agora, nessa pandemia, tá ouvindo na cozinha. Aí tá o celular na sala ou TV. Se você não consegue escutar na cozinha, não. Eu às vezes ouço podcast, tô lá na cozinha, eu ouço, às vezes o áudio não tá nivelado, putz, eu paro de ouvir. Às vezes o áudio do cara tá super alto, de repente vem outro, nossa, mas peraí, eu não consigo ouvir. Isso acontece várias vezes comigo, tá? Que eu escuto muito podcast de viagem. E é uma coisa que tem que se atentar, cara, nivelação de áudio. É por isso que toma tempo, né, Gaina? Demora uma semana, cara, o áudio da Carol vai estar mais baixo que do Guto, do Igor vai estar mais alto, eu tenho que parar pra encontrar um nível, pelo menos. Então, assim, já aconteceu uma vez, mas foi no começo. Lição aprendida. Nivelação de áudio. Ô, Kainan, e no tema polêmica ainda, o povo
quer fofoca. O que é isso, Guto? O Guto não... tá assumindo uma... Eu não imaginava essa personalidade do Guto. Guto, excluído da lista. Não, tô pensando mais levando pra audiência que o povo quer... Não, eu queria só perguntar sem não precisa nomear, mas já teve convidado estrela, assim, que deu trabalho. Guto, você tá querendo provocar, Não, temos que deixar mais a... Cara, convidado estrela... talvez o Marcos de la Combre. Citando o nome, jogando no ventilador vamos aqui. Colocar o Marcos de la Combre. Não, foi o Marcão porque ele é um grande amigo, foi uma piada com ele. Não, mas nunca teve. O que já aconteceu, mas nunca de participar. Isso é recorrente. As pessoas pedem pra participar, que eu vejo até como um sinal positivo que o podcast tá crescendo. Só que qual que é o ponto? Tem gente que chega assim, cara, quero participar e nunca conversou comigo. Eu falo, cara, tem um ser humano por trás. Se você analisar quem tá no programa, por exemplo, vou dar nomes aos bois aqui, já que é pra mais pé no chão. O Rafael Dalacqua, ele tava viajando e sempre mencionava o podcast nos stories. Sempre, curtiu, ouvi. Falei, pô, o cara tá falando do podcast, ele ouve, ele é um ouvinte, pô, vou chamar pra trocar uma ideia. Tem o Wesley, que deve estar ouvindo agora, que é o Faraó. Ele vai participar de uma pauta, ele sempre dá feedback, né? Gostei. Então, assim, criar uma intimidade comigo. Mas quando eu falo estrelinha, não tô dizendo que a pessoa que mandou mensagem assim é estrela, é longe disso. Mas precisa de uma intimidade comigo pra participar. Tipo assim, você pede pra participar, tá, mas, cara, você nunca falou nada de um episódio comigo, você, pô, gostei do episódio do Cocô. Então, assim, cara, não tem intimidade. Tem um caminho a percorrer aí pra você participar. Não sou tão seletivo, mas, cara, fale comigo, fale o que você achou. Mostre pra mim que você ouve os episódios. Não, eu ia te perguntar, e isso de intimidade tem a ver com o motivo de você ter decidido começar a fazer as conversas de pré-pauta? Também para criar essa intimidade entre toda a bancada? Eu acho que é legal contar disso, né? Porque não acontecia antes, é uma coisa que você começou a fazer recentemente. Então, qual foi o objetivo assim, para os ouvintes entenderem, né? O Igor já falou, sempre tem uma pré-pauta de 1 hora que é para... Tem 2 objetivos da pré-pauta. Primeiro, para trazer tópicos para ter uma ideia, porque assim, tem a pesquisa da pauta, então eu leio na internet tópicos que eu acho relevante, e a pré-pauta é só para ver coisas que talvez eu não encontrei. A Carol falou sobre isso no transporte africano. Pô, vamos falar sobre isso então. Daí eu coloco o tópico. Então são 2 objetivos. Ver mais tópicos para a pauta e uma interação da bancada. Às vezes o Igor não conhece a Carol, então na pré-pauta de uma conversa já criam pelo menos uma intimidade. Tem esse objetivo. Então ela ajuda a desenvolver melhor o programa. Muito, muito melhor. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Cocô. Aliás, como foi o convite do Cocô, Igor? Assim, eu lembro que o Igor ficou com uma cara quando eu falei da pauta do Cocô. Eu falei, putz, Cocô, Kainan. Cara, e como rendeu esse episódio, né, Carol? Muito. Eu ficava pensando, não vai dar timing. Vai ser assim. O que a gente vai ficar falando? Não, até a pré-pauta. Eu acho que somando, acho que a gente fez uma reunião de pré-pauta de quase 2 horas. Caína tá falando que é 1 hora, mas isso daí é falácia. A nossa do Cocô deu umas 2 horas. E mais de 2 horas de gravação de novo, né? Então foram 4 horas de pura intimidade. E eu nunca tinha falado com o Igor nem com o Willis. Tipo, de falar assim, né, em ligação também. Foi a primeira vez. E a pré-pauta realmente ajudou demais. O Willy trouxe questionamentos, a Carol trouxe que, assim, a Carol é engenheira ambiental, então ela trouxe tópicos. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Por exemplo, a técnica, Igor, que você falou de limpar pela frente, muita gente mandou mensagem, cara, na hora, de verdade. Pô, o Igor ficou, assim, memorável o momento que você dá a técnica. Eu falei, caraca, as pessoas lembram desse momento. É impressionante, as pessoas não esquecem. Escutem esse episódio, gente. É cultura pura, hein, meu? Eu gostaria de falar como ouvinte, primeiro, porque eu curti mesmo, é um episódio muito bom, o tema rendeu, e realmente é marcante a descrição do Igor. Não, pô, não tem como, você tá ali no seu momento, depois você pensa, putz, será que eu tento aplicar a técnica do Igor aqui? Como que era mesmo? Então, pô, episódio é com certeza o mais marcante aí, falando como ouvinte. E como pessoa que tem que fazer a capa, porque acho que é uma das capas mais legais de fazer também. Aí até a propósito, Guto, cara, parabéns pelo trabalho artístico, cara. Que, assim, impecável. A primeira impressão, infelizmente, no marketing, ela conta muito, tá? Eu, como estrategista do podcast, o seu trabalho, ele é fundamental, cara. Porra, o julgamento pela capa, com certeza, a gente ganha... Não tem comparação. A qualidade do seu trabalho
Porra, é nível de podcast, assim, internacional, daqueles que... milhões de ouvintes, sabe? Parabéns, cara. Pô, obrigado, gente. Não tenho nem palavras pra responder, cara. Obrigado mesmo. Aí. Oficial aqui, agora o Kainan que só me xinga, alguém elogiou. Brincadeira, Kainan. O Guto está se apresentando uma persona que eu não imaginava no podcast. Tá sendo um tapa na cara. Bom saber disso, Guto. Bom saber como é que eu vou... É bom saber onde é que eu vou te colocar nessa lista aqui, minha. Quero deixar registrado que você sempre dá maior força, também sempre curte, dá ideia. É um processo bem legal de fazer mesmo. E obrigado aí de novo. Vamos trazer então a parte das capas. Vamos contar essa trajetória que é importante, vai. Das capas do Guto e como surgiu. Assim, uma resposta até as pessoas perguntam o que aconteceu com o Richard. O Richard ajudou muito no começo, né? Isso é importante. Ele teve lá quando surgiu a ideia de fazer, eu chamei ele. E assim, resumidamente, gente, relacionamento. Às vezes não dá, tem coisas que não dá certo. Tem coisas que bastidores vocês não precisam saber. Mas assim, não tá brigado. Pelo contrário. Ele tava fazendo os YouTubers. Mas assim, só pra você entender que não houve nenhuma briga entre eu e o Richard, entendeu? Tenho gratidão por ele ter participado no começo da trajetória. Mas eu vou linkar até com a parte do Guto, né? Quando não teve mais o Richard, ele fazia as capas, né? Com o título. Daí eu falei, putz, que é agora as capas, cara? Será que vai querer manter tudo mais? E eu já acompanhava o seu trabalho, do trabalho do Guto. Eu falei, cara, imagina as capas dessa ilustração do Guto com o cenário real. Vai ficar muito foda. Aí nisso, né, o Igor entrou depois, o Igor já era grande amigo, e falei, Kainan, vou entrar nessa, né, cara, acredito no... Aí o Igor vai depois falar, né, assim, acredito no podcast, vamos entrar nessa bodega aí, vamos... Daí eu joguei a ideia do Guto pra ele, o que você acha, Igor, de chamar o Guto fazer as capas? Eu falei, cara, manda bala. E aí, é até legal falar das... Vou puxar um gancho antes de falar das capas, que o podcast, quem acompanha dos primórdios, ele vê a evolução gradativamente. É muito devagar. Assim, se você ouviu o primeiro episódio, cara, tem vários podcasts que falam, se você ouve o seu primeiro e não tem vergonha, porque tem merda aí. Você tem que ter vergonha. Porque, de verdade, eu ouço o primeiro e falo, misericórdia, que merda. Como é que as pessoas falam que gostaram disso? Não consigo entender. Tudo bem que pai e mãe dá um desconto, mas a galera que curtiu realmente tem minhas dúvidas. E aí, assim, depois a mudança, ela vai sendo na pauta. A mudança, ela vai sendo na qualidade do microfone. E aí a capa, quando o Guto chegou, assim, ela é muito impactante, porque, como o Igor falou, é a primeira parte que a pessoa se vê no produto, né? Quem nunca ouviu. Falei, porra, o podcast, ele tem uma capa personalizada. Pera aí, o negócio não é um hobby, né? O negócio tá sendo levado a sério. Tem um ilustrador pra fazer. Isso pesa demais. Mas assim, eu lembro quando você começou a fazer as capas, eu recebia, eu conto umas 25 mensagens que as pessoas... pensa que 25 verbalizaram isso. Então quer dizer que se 25 escreveram, muita gente percebeu, óbvio, não tem como. Então a capa, ela é um ponto marco no sentido assim, mais um avanço do podcast, uma mudança, tem uma capa agora. Aí logo, junto com o Igor, vai ter o site, é um próximo passo. Então assim, vai tendo essas pequenas nuances que é falar, pera aí, os caras não estão de brincadeira, não é um hobby, assim, é divertido fazer? Mas tem que se profissionalizar, né? Eu tô entrando nesse negócio, falei, cara, esse negócio aqui é sério, eu quero fazer um conteúdo que ajude, que seja... E a capa foi muito isso. Agora, puxando pra você, que eu não quero falar muito, eu não quero ser a estrela, né? Já que agora falou de estrelinha, como foi pra você esse processo do convite? Como é que se sentiu? Você falou que merda, eu não vou fazer essa porcaria, vai, já que você é o senhor engraçadinho, seja engraçado agora, vai, seu Guto. Cara, na verdade o convite foi sensacional, porque sem querer exagerar aqui, mas porque eu fazia no Instagram, né, eu curtia, sempre foi um hobby pra mim, eu sempre desenhei a vida inteira, mas nunca trabalhei com isso. E aí fui viajar, falei, olha esses cenários aqui, vou colocar umas doideiras nisso, comecei a desenhar, e você já falava comigo, o Marcão também, mas a capa do podcast em si foi a primeira vez que alguém falou, faz isso pra mim aqui, por favor, né, e eu vou te dar alguma coisa em troca. Eu falei, meu Deus do céu, sério, Peraí, vou dar uma coisa em troca? Responde isso aí, porque eu dar uma coisa em troca pode ser... Vou pagar, um trabalho profissional, desculpa, não ficou claro. Mas eu quis dizer que foi a primeira vez que alguém falou, te valorizo a ponto de pagar por isso. Eu falei, caralho, sério mesmo? Tá bom, então, vai por sua conta e risco. Então foi esse sentimento de validação também, né? Tipo, caramba, uma coisa que era completamente um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que alguém curtiu a ponto de colocar na capa do próprio podcast. Então, foi sensacional. E foi um momento que eu lembro que a minha vida estava pegando fogo aqui no Brasil, de trabalho, super corrido. Mas falei, não, se eu não aceitar isso agora, não é nunca mais, né? Tem que ser, né? Eu fiquei surpreso quando eu fiz o convite. Eu imaginava que você já trabalhava com ilustração. Falei, o Guto já trabalha, já tem o portfólio dele. E quando você chegou, eu falei, cara, não faço. Eu falei, caralho, como assim, gente? O Guto não trabalha com isso. Foi um choque, de verdade. Tanto pra mim e pro Marcão. Que assim, pra pessoal saber, né? O Guto fez ilustrações do livro da Coreia do Norte do Marcão, porra. E a gente falou, cara, como assim? Eu falei até pro Marcão, o Guto não trabalha com ilustração, gente. Ele trabalha com TI, sei lá, que ele faz números. E eu falei,
What the fuck? Então foi um choque pra mim, porque eu imaginava, né? Olhando seu Instagram, que eu falo, cara, é legal, é bonito e não trabalha com isso. Eu fiquei chocado, cara. Foi nessa direção aí, mas sou cientista de dados, pra você ter ideia, então não tem nada a ver. Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Vou dar uma pausa rapidinho. Alguém tá com barulho de cooler, não é a Carol, né? Igor, deixa eu ver. Acho que não. Guto, peraí, agora parou. As comidas da Carol estão até estragando por causa do podcast, né? Teve que desligar o cooler. Sou eu? Será? Mas eu não tenho. Peraí, Igor, dá uma pausa. Será que eu Eu ventilador? ouço. Igor, dá um mute. Mas é Parece quando ele tá falando que eu ouço. Fala alguma coisa, Guto. Oi, você tá ouvindo barulho? Você tá usando notebook ou PC? É o cooler do notebook, eu acho, cara. É o notebook. Tá carregando? Tá carregando? Tá. Tá sem bateria o notebook? Tava com pouco. Ele descarregou demais. Ele tava com 100, aí a Marina me ajudou, veio correndo pegar, mas ele deu um pico pra baixo, cara, porque eu saí do O barulho tá escritório. alto, mas enfim, não vou deixar de gravar. Mas deixa mute quando você for... Bastidores, gente. Bastidores, eu vou deixar isso no programa, porque é o cooler, né? Tem que... Vida real, tem Vida que real, o deixar. barulhinho do cooler. Já peço perdão pelo vacilo aí. Mas voltando aqui, eu acho... Mas se quiser, eu posso mudar de computador. Eu saio. Cara, já ajuda. for uma Ajuda. Não vou pausa ser rápida. hipócrita. Ajuda a se mudar, porque o barulho fica alto depois na gravação. Dá pra mudar? Não, eu Muda mudo, lá, sim. muda lá. Tá, eu vou Vai lá, sair, beleza. eu vou sair rapidinho Beleza. e já volto. Então. Guto, estávamos falando aqui enquanto estava trocando de computador, que eu vou deixar isso na edição, que é importante, já que é os bastidores, falar como é que é feita a ilustração, né? Assim, desde a concepção da ideia, entre eu e você, como é que escolhe a foto. A primeira capa foi totalmente você, né? Eu nem interferi na primeira capa, que foi o do Indiano, das viagens alucinantes. Mas como é que... Explica pra galera, até pra mim também entender, né? Como é que é o processo? Tipo, eu falo da pauta... Como é que funciona, né, gente? Grava o episódio, aí eu falo, Guto, hoje como é que funciona? Né? Ó, no programa a gente falou isso, o qual eu, Kainan, julgo que é visualmente fácil de fazer. Imaginar, tipo, falou do carro, coisa em cima. Aí eu jogo pra ele geralmente umas 3, 4 ideias. Me corrija, tá, Guto, se eu estiver errado. Às vezes eu tô falando, mas na sua visão é uma merda, Kainan, fala abobrinha. Daí eu jogo pra ele, e aí nisso ele já traz umas ideias e ao mesmo tempo eu também penso nas imagens, que tem muito agora agora aprendi área de respiro, seja no marketing, seja de ilustração do Guto. Tem que ter uma área pro Guto desenhar, não pode ter muita poluição. Mas conta aí pra galera, como é que é os bastidores das capas? Como é que funciona a sua relação? Você me ama, você me odeia? Quando eu dou pitaco, como é que é o negócio? Não, cara, eu te amo, porque eu acho que nosso processo evoluiu, ficou bem mais fácil hoje. No começo era meio, até porque a gente tava se conhecendo, era meio burocrático, então você já falava, ó, a gente fazia um call, ó, a gente falou disso, eu anotava tudo também, um pouco nervoso, aí às vezes você mandava o... Olha, você anotava nervoso. Olha, gente, eu passo essa sensação de... Não nervoso de irritado, nervoso, putz, preciso pensar em alguma coisa, assim. Você passava, às vezes, o bruto, sem edição, do podcast, aí eu escutava, o que é legal, às vezes, mas hoje em dia a gente não precisa mais disso. O nosso processo hoje é, putz, a gente tô editando ainda, você me manda um áudio, a gente faz um call rápido, o tema é transportes africanos, e a gente falou sobre o ponto A, B e C, você acha que dá? Eu falei, putz, acho que esse aí tem um caminho legal, eu já vou imaginando, já vou procurando fotos se eu tenho, você já vai mandando fotos, então ficou super fluido, na verdade. Você já faz um mapeamento, tipo, de temas legais, às vezes os convidados têm fotos, às vezes eu tenho, se for um lugar que eu fui, a gente caça na internet, mas já vem bem mastigado, assim, hoje em dia, meio que, às vezes você não tem ideia, mas você fala, ó, falamos de lugar cheio, aí eu já, putz, Kainan, isso aqui é legal. Então, normalmente, no nosso primeiro papo, a gente já sai com uma ideia boa pra testar. No começo, a gente tinha umas ideias meio... Você falava, você pensava em umas coisas meio abstratas, assim, um cara saindo e o meteoro entrando, mas aí ele tem que passar que ele tá com medo. Eu falava, caramba, Kainan, você quer que eu faça tudo isso numa foto que tem um indiano e na capa do podcast? Mas aí a gente foi acertando esse processo para coisas mais impactantes e mais visuais mesmo. Não, eu queria também exaltar, assim, como ouvinte nessa parte, né, como pessoa que recebe, eu acho que faz muita diferença mesmo, porque é claro que eu imagino que na podosfera, né, na questão do podcast, existam outras formas de divulgação, talvez menos visuais,
Mas para quem participa da bancada, eu, por exemplo, eu venho, eu participo da conversa e eu não tenho nenhuma ligação com, sei lá, a podosfera. Eu vou divulgar no meu Instagram, que é um lugar que é muito visual. E eu lembro quando começaram a surgir as capas, quando eu via vocês compartilhando, alguém da bancada que participou compartilhando, dá vontade de ouvir pela capa. Isso que é muito legal, assim, né? Porque a gente tá falando de uma mídia que é de áudio, que é o podcast, que a gente sempre fala, o Kainan fala muito sobre, não tem vídeo, foca muito no áudio, e quanto que de repente o negócio que é imagem, que é visual, é importante para esse negócio de áudio, né? E eu acho muito incrível esse trabalho mesmo, e sempre me gera curiosidade, assim, de ouvir. Eu vou fazer um contraponto à sua fala, Carol, brevemente, que assim, nem todas as capas atiçam uma pessoa querer ouvir. A do Cocô... Foi o oposto. Foi o oposto. Aliás, assim, eu quero refrisar a capa desse Cocô, que assim, como essa foto surgiu, né? Porque é um pinico ali com uma luz divina. Como é que surgiu essa foto? Aonde encontrou? No banco de dados? Não. Kainan estava num projeto no Marrocos e era uma casa antiga. De repente, na manhã maravilhosa, um sol, naquele banheirinho tinha ali uma pequena janela e a luz estava batendo diretamente na privada e parecia que estava saindo uma luz de dentro. E assim... Óbvio que o Guto nem existia nessa época, mas eu tirei aquela foto e falei, cara, isso aqui tá demais. Sabe aquela foto que tá no WhatsApp e você nunca vai usar? Tá ali, você vai deletar. E de repente ela encaixou maravilhosamente na capa do Guto. Eu falei, cara, que sensacional essa capa. Não teria outra capa pra aquela se não fosse... Seria até difícil, né, Guto? Uma capa pra essa do Cocô se não fosse... Foi. E cara, mesmo essa foto a gente ficou num vai e vem, assim, pô, o que a gente vai fazer, né? O Kainan tava... A gente já tava numa fase mais solta do nosso processo, tava liberal. Ele, não, faz cocô aí, o importante é cocô. Eu falei, beleza, vou fazer cocô, mas aí eu pensei, eu testei, tem a luz, né, um negócio meio divino, eu testei umas coisas, tipo um cocô subindo, assim, meio indo pros céus, ou sendo abduzido, aí eu olhei aquela luz e falei, mano, cocô, Kainan quer cocô, eu vou colocar cocô aqui, aí eu fiz a festa da galera lá e falei, putz, não tem muito a ver, mas tem a ver, né, tem a ver com você tá tranquilo, aproveitar aquele momento, não sei, as conexões são mais abstratas, o ouvinte que teve que fazer, mas pelo menos foi divertido pra caramba. Igor, vamos trazer você pra essa bancada. Fale da sua insanidade, por que você resolveu entrar nesse projeto, né? Porque você é o businessman, o homem do nomadismo digital, ou marqueteiro, né? A qual eu gosto de chamar carinhosamente o marqueteiro do bem. Quer contar como é que surgiu esse interesse? Você falou, vou entrar nesse negócio de loucura, vamos ver no que vai dar. Conta aí pra galera, como é que você entrou nessa? Primeiro foi por amor a você, a nossa amizade. A confiança que eu tenho em você foi construída ao longo do tempo. Segundo, que eu gosto de fazer investimentos arriscados. Ou seja, de escala de 0 a 10, o quão arriscado é investir nisso, pai? Eu tenho certeza que isso vai dar retorno. Todos os investimentos que eu fiz, por mais arriscados que sejam, tiveram retorno, e eu não tenho dúvida que esse vai ter, porque, cara, eu vejo o quanto você trabalha para fazer isso acontecer. Então, se existe um segredo para o sucesso, é acordar de manhã e trabalhar e dormir mais tarde que os outros. E você faz isso. Então, cara, não tem como não dar certo. Então, obviamente, eu entrei com toda a certeza do mundo. Eu sei que é um processo, especialmente pelo o mercado de podcast, ele está em evolução ainda no Brasil, não tem a maturidade do mercado americano, mas vai chegar, é uma tendência. Hoje já somos o maior podcast de viagens internacionais do Brasil, então basta uma continuidade de um trabalho que, cara, não tem como não estourar, sabe? Porra, já tá ótimo, já tá tendo resultados lindos. E só vamos continuar trabalhando. E é isso, cara, é a vida, é acordar de manhã e dormir mais tarde que os outros. Eu acho que, linkando o que você tá falando, aplicando seja para YouTube, Instagram, aquela coisa, é a consistência e o tempo, né? Demora para você criar uma audiência, uma massa crítica, toma um tempo, não é da noite pro dia. Ainda mais que é uma coisa muito nichada ainda, né? Eu falo assim,
não dá pra comparar número de podcast com número de Instagram, nem se compara. Até vários blogs falam, cara, jamais compare. É uma qualificação diferente, a retenção é diferente, a intimidade é diferente. Tanto que é muito bizarro quando eu mando áudio pras pessoas, as pessoas, claro, Kainan, você me respondeu. Então, assim, é uma relação não bilateral, no sentido assim, as pessoas têm uma intimidade com você, com a Carol. A Carol, acho que a gente é muito amigo, a gente é amigo, né? Mas assim, a Carol, muitas vezes as pessoas vêm pelo mochileiro, né, Carol? A Carol acha que nós somos muito amigos. Achou errado, hein, Carol? Entendi. Às vezes sai ao vivo, né? Às vezes é um erro de preposição. É erro gramatical, Carol. Perdoe o jornalista enferrujado, tá? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Curioso ou intrigante, na verdade, como pessoas que são recorrentes no mochileiro acabam sendo mais assimilado com o Mochileiro Sem Pauta, não sei, pela dança, né? Carol, muita gente conhece pela dança, mas também muito pelo podcast. Tipo, veio pelo podcast. E isso foi, caramba, meu, cria-se uma família em torno. Por isso que eu fico com ciúmes quando você vai pros outros. Entendeu? Você faz parte da família Mochileiro Sem Pauta. Eu já falei até no outro episódio, eu acho, né? Assim, é comum as pessoas virem falar comigo no Instagram e mandarem recados pro Kainan através de mim. Do tipo, manda um beijo pro Kainan. Você e o Kainan. Não sei o que do Kainan. A gente tem aqui no ar, né, Kainan? Não sabemos. Queremos deixar a dúvida se nosso relacionamento existe ou não existe. Tem como fazer silêncio ou tá difícil? Eu dou risada quando eu vejo a pauta. E uma das coisas que as pessoas não imaginam é que tudo bem que agora eu tô no Brasil, mas os bastidores de onde a gente grava. Gente, juro por Deus, como eu sou chato com acústica, várias vezes eu fecho a janela, fecho as coisas e eu fico pingando gravando. Mas pingando de verdade. Senegal, eu lembro que eu me trancava num quartinho sem janela, tudo por uma questão pra você, ouvinte, qualidade melhor. E assim, várias pessoas também fazem sacrifício, se trancam no lugar e falam, Kainan, não vou ligar. Cara, ar-condicionado, só se você tem aquele ar-condicionado maravilhoso que não faz barulho. Mas não é o caso. Então, muitas vezes a galera desliga. Dá pra até, falando nesse programa, da questão de onde a gente grava, né? Essa é uma das dificuldades. Porque o que acontece? O pessoal pergunta, Kainan, por que não é semanalmente? Gente, não dá pra fazer do jeito que eu gosto semanalmente. Por várias razões, eu vou dar uma delas. Primeiro, toma um tempo pra fazer a pauta, que a gente já falou. Segundo, fechar a bancada e pensa que a maioria dos mochileiros, pessoas que participam, são nômades. Ou estão na estrada, viajam. Não tem uma tabela fixa. De segunda a sexta, trabalho das 6 às 8. Não existe. São pouquíssimos que têm essa agenda. Então, assim, imprevistos acontecem pra um caralho. Aí a outra, tem a questão da internet, que não é no Wi-Fi, muitas vezes no continente africano, generalizando, é sempre internet 4G, então pode oscilar de onde você se encontra. E tem a questão do fuso horário, ou seja, é internet, é fuso horário, é a bancada, é pauta, é edição. É num contexto de pais diferentes, sem estrutura, às vezes tô editando no chão. Cara, não dá pra fazer semanalmente. E ainda até hoje me pergunto como é que eu consegui fazer tanto episódio e não cansar. Tipo assim, na estrada. De verdade, porque eu lembro que quando tava no Senegal, o Carol participou disso, mas tem um grupo no WhatsApp, a gente vê o fuso, a gente sempre até usa o fuso horário do Brasil, que às vezes tá na China, tá em Portugal, fala, gente, fuso do Brasil. Se não tem que ficar pensando qual que é o fuso, dá um trabalho. Então, não dá pra fazer semanalmente. Assim, eu queira um dia fazer semanalmente, mas no atual momento é impossível. Não dá com o tamanho assim, do jeito que eu quero fazer. Então, entre fazer semanalmente de 2 em 2, faço de 2 em 2, garanto que estará lá. Porque eu lembro até quando eu tava com o Marcão na Mauritânia, às vezes não tem eletricidade. E você não tem controle, você tá à mercê do Couchsurfing, você não tá no hostel. Prefiro ter 2 semanas de folga. Mas eu acho importante falar isso para as pessoas entenderem o contexto que é gravado. E tem que contar também que eu agradeço muito a bancada, né? Queira ou não, vocês estão dedicando 2 horas. O Igor, 2 horas da vida dele, do Guto. E é um tempo hoje em dia. Você começou a gravar, sabe em qual país? Sudão. O pior país possível pra gravar. E você gravou mais na estrada do que depois que você voltou, né? Tem mais episódios gravados durante a estrada. Cara, sem sombra de dúvida. Era a parte mais difícil, porque na estrada eu não sabia... Isso até... Por isso que eu não marco com a galera no WhatsApp o dia da gravação. Isso não acontece, porque é um compromisso muito grande que eu tenho. Se eu falar pro Igor, vamos gravar terça às 10, ele vai parar na agenda dele, que na terça-feira às 10, ele vai ter o podcast. E, cara, é muito imprevisto, então eu prefiro estar no WhatsApp e falar, gente, amanhã rola? Terça rola? Eu falo, não, sem compromisso. Se der imprevisto, beleza. É por isso que eu sempre tento ter uns 2 ou 3 episódios já adiantados, porque se não der, eu sei que eu posso mudar. Mas sim, é sempre na estrada. Hein? É bem comum, né, não dar certo gravar. Pelo menos as vezes que eu participei, acho que todas as vezes a gente, só hoje que não, mas todas as vezes a gente teve que mudar horário, mudar dia. Que é isso, além de tudo, a galera da bancada também é mais sem rotina, né? E sem geografia fixa, então é difícil mesmo.
conciliar tudo. O Igor lembra bem do cocô, né? Quanto tempo demorou pra sair a pauta do cocô? Aliás, o Igor gravou o cocô na estrada, né? Tava percorrendo a França. Tava atravessando a França de bicicleta. Parou pra gravar sobre cocô na barraquinha. Olha o contexto. E era à noite, não tinha um rolê de que as pessoas estavam incomodadas com o barulho de você gravando. Lembra de coisa Cara, assim? levei uma comida de rabo lá ainda. Inclusive, o público não sabe o que o Igor estava fazendo enquanto ele gravou esse podcast. É verdade. Experiência em primeira mão, pra falar do tema. Eu acho que na verdade era o cheiro que tava incomodando. Fica na imaginação dos ouvintes essa fala do Guto pro Igor. Prefiro não falar nada. Qual foi o capítulo mais emocionante? Cocô. De verdade. Vai, vamos falar do cocô desse episódio. O Igor tava, nós três aqui, tá? Só faltou o Willy. Cara, por que é o episódio mais emocionante? Falei pra Carol nos bastidores, foi a primeira vez que eu, Caína, no podcast, me vi como jornalista de conteúdo. Eu falo assim, você faz podcast? Beleza, mas você tá produzindo um conteúdo, olha a responsa. E eu falei, cara, pegar o tema cocô, que as pessoas imaginaram que seria uma coisa escatológica de cagar, quem ouviu se surpreendeu que não é, é um pequeno fragmento do programa e vê que vai muito além de comportamento, de higiene, e falou, cara, que lindo isso. Pegou o tema cocô e desmembrou, extraiu leite de pedra e ficou um programa... Tanto que quando a gente falou no programa que a gente se emocionou, eu de fato me emocionei. Eu falo, cara, é pra isso que eu faço podcast, é pra isso que eu pego uma pauta que não tem... Igor, você não encontra ninguém... Cara... Se alguém tiver um blog que fale de cocô da maneira como eu falo em podcast, me fala, porque eu não encontrei. Então, assim, é você pegar um tema que não tem na internet, não adianta você pesquisar, porque, assim, tem a parte da pesquisa, o que acontece? Tem muitos blogs que falam a mesmice, é cocô, é caganeira, mas não vai se aprofundar. É quase um TCC, vai, a questão do cocô nos países. E, de repente, você fala nisso num programa, eu fiquei emocionado de verdade. Falei, cara, é pra isso que eu faço podcast, seja pras pautas mais zoeiras, que tem uma estratégia por trás, até as pautas onde tem que extrair coisas que não estão na internet. E o cocô foi uma delas. Aprendi pra caralho naquele episódio. Da Carol falando de Gana, da estrutura, por que brasileiro tem essa higiene. E também a gente aprendeu no momento, né? Pô, por que no Brasil a gente não fala que a gente vai cagar? A gente tem que ocultar ou abafar o som, ligar a torneira. Porque a África, cara, eu vou cagar. Faz o barulho, vai lá, faz o beijinho, vai ser feliz. Então, esse programa em si específico foi porque eu aprendi e eu vi o meu lado jornalístico sendo aplicado em podcast. Então, eu me emocionei de verdade. Tem outros, mas o meu favorito é o do cocô. Fora os episódios dos países, pra encerrar e eu passo a voz pra Carol e pra vocês, que é quando os ouvintes vêm até mim e mandam mensagem, pô, você me motivou a ir pra Etiópia, pro Sudão. Cara, eu ganho meu dia quando alguém fala isso. Porque assim, o pessoal pergunta, Kainan, você não vai fazer pauta de Europa? Não tão cedo. Já tô falando, não vai fazer tão cedo porque, cara, você já recebe uma caralhada de informação da Europa. Eu não tenho a paixão à Europa que eu tenho como a África, como a Ásia ou a Oriente Central. Oh, meu Deus, pais ilusões da vida. Porque, cara, você tem pouca informação do Sudão, pouca informação da Etiópia. Por que eu vou falar da França? Nada contra, adoro a França. O Igor até me mostrou lá da França. Mas, cara, tem uma caralhada de blog falando de França. O objetivo é motivar você a ir para outros continentes. Então, resumindo, o Igor respondendo, cocô e países, cara. Que é onde eu vejo o retorno da galera. E o mais engraçadão, que você mais deu gargalhadas? Cara, o que eu mais dei gargalhada? O Igor tá fazendo perguntas que eu ainda mais... Eu tenho uma assim também. Pensa aí que eu já vou fazer outra. Não, então vai falando, Carol, que eu vou pensando, porque eu não sei também. Eu tô pensando qual... Não, é na lata. É na lata, eu tô pensando que eu mais dei risada. Eu acho que isso pode virar um momento retrospectivas, né? É. Olha só, gostei dessa, Igor. Mandou bem na estratégia. Esse é o Igor que eu conheço. Cara, o que eu mais... Eu não sei qual... Carol, responde. Eu tô pensando, eu não consigo lembrar, porque eu... Carol, responde. Não, vai, porque eu não sei qual que é a mais engraçada. Qual que... Não, eu sei dos momentos mais emblemáticos do podcast, que é o do Willy da pizza. Esse virou um meme no programa. Pra quem não ouviu, houve o episódio dos vistos. Eu ri muito, né? Porque foi fora do contexto. Cara, mas eu ri em todos. É difícil não ter um episódio que eu não ri. Sempre que eu não tenho Marcão, eu rio demais, tá? Vou puxar a sardinha. Eu tô imaginando com o Marcão. Então, sempre com o Marcão, cara. Não tem como, é intimidade. É aquela coisa, por ser tão íntimo dele, acaba podendo fazer piadas mais agressivas. Então, com o Marcão, eu sempre acabo rindo mais. Quais episódios que ele gravou? Ele gravou do Egito, ele gravou o Politicamente Incorreto, ele gravou 3, eu não vou lembrar. Puta, agora eu tô ficando... Mauritânia? Não teve da Mauritânia? Mauritânia, verdade, da Mauritânia foi bom pra caralho. Puta que pariu. Esse foi bom, vale a pena. Foi lá, a gente gravou junto no Senegal, tava eu e o Marcão ladinho, um do outro. Ele com o microfonezinho dele ou do meu lado, mas o da Mauritânia é bom.
E pra você, Carol, qual foi o mais engraçado? Eu tava pensando, na verdade, até comentei com você depois que a gente gravou dos transportes, né? Na semana passada, justamente. Que eu acho que, pra mim, como participante, né? O dos estereótipos, não, dos transportes da África foi o que eu mais dei risada, assim, participando. E de falar, de conversar. Não sei porquê, eu acho que porque a gente tinha muitas histórias compartilhadas, e é isso, né? Viajar pela África é muito sobre transporte. E aí foi o que eu mais me diverti, assim, gravando. Apesar que o do Cocô também me emocionei. Foi emocionante, mas o transportes, assim, foi o que eu mais me diverti. Mas eu queria te perguntar qual foi o mais difícil de fazer? De forma geral, assim. Um que deu trabalho, ou episódios que deram trabalho. Eu vou te dizer que eu acho que o trabalhoso em todos os aspectos foi o de contar países. Por duas razões. Eu vou jogar depois pro Gu também saber qual que ele mais gostou, mas do contar países, principalmente para saber como ia conduzir o programa. Porque são pautas que incomodam. Piadinha interna com a Carol de incomodar as pessoas, porque tem um efeito negativo, eu não vou dar nomes às pessoas aqui, mas tem um efeito negativo de você colocar número de países na bio. Não tô dizendo que não possa contar, cada um tem sua trajetória, cada um bem entende. Eu tava preocupado em passar a mensagem que assim, não há problema em você contar e ficar com você, cada um tem seu goal, a sua conquista. Mas como produtor de conteúdo, você colocar isso na sua bio, quanto você fomenta as empresas a valorizarem os números e não a experiência ou não como você é conhecido. Então assim, deu mais trabalho nesse sentido. Eu queria ter uma conversa que a pessoa não entendesse, tá errado. Não tá errado. Mas sabe que tem um efeito nisso, você colocar números na sua bio e você falar. É uma responsabilidade, entendeu? E eu acho que ficou bem claro isso no programa. As pessoas entenderam, a gente não condenou quem conta países. Pelo contrário, cada um tem sua trajetória, cada um tem seus motivos por contar. Então, assim, a gente enfatizou os efeitos que isso gera, principalmente para produtor de conteúdo. Então, por isso que foi a mais difícil. O desafio era o medo de como essa mensagem do podcast ia ser recepcionada pelos ouvintes. Mas como é um programa de 2 horas, as pessoas não pegam recortes de um áudio de 2 horas, elas ouvem tudo. Então elas percebem que no momento a gente fez uma crítica em relação a isso, em outro momento a gente falou por que as pessoas contam, cada um. Enfim, mas esse foi a razão principal de ser o mais desafiador. Haverá pautas mais pra frente também que serão parecidas, que é a colonização ideológica de comportamento, enfim. Mas deu pra entender o porquê? Foi o mais difícil? Sim, quando são mais delicados, assim. Assuntos que você quer trazer outras abordagens, mas de certa forma que podem gerar... Porque precisa ser falado. Precisa, entendeu? Sim. Eu gosto de falar temas que me incomodam, que eu quero questionar, mesmo que bata de frente contra os algoritmos, mas eu preciso falar sobre isso, senão não faz sentido fazer as pautas. Kainan, eu vejo muita gente fazendo pauta porque dá engajamento, eu entendo isso, é um balanceamento, mas eu vou fazer pautas que não dá nenhum engajamento, porque é necessário falar. Mas enfim, acho que é a parte mais difícil, é falar coisas que eu sei que as pessoas não vão querer ouvir. Eu tenho ciência que um episódio desse vai ter muito menos audiência, mas eu preciso, entendeu? Senão não me motiva. Mas vamos trazer um pouco o ar mais leve desse programa, vamos chamar o Guto de volta com o seu senso de humor maravilhoso, que eu não conhecia. Guto, meu querido, qual foi a pauta? Vamos fazer então a retrospectiva, trilha de fundo, Kainan, que eu vou criar para essa retrospectiva. Qual que você mais gostou aí? Qual que eu mais gosto? Cara, eu gosto muito dos países também. Mais recente, Sudão, Etiópia, principalmente os da África, porque foi um lugar que eu não fui. E acho que eu fui uma das pessoas que falou que gostaria de visitar após escutar, porque eu gosto bastante dessas pautas. O do Cocô, que a gente já falou, eu acho que é o episódio master desse ano, porque ganhou o prêmio aqui, o Oscar do... Fica muito, eu lembro da Carol falando das sacolas plásticas com cocô na rua. Eu lembro toda hora do Igor falando e não falei brincando, né? Mas eu lembro mesmo dele falando da técnica dele. Eu lembro dele falando que ele viu escrito no retiro que ele fez, né? Você não passaria papel na sua cara se tivesse com cocô, você lavaria com água. Eu falo, é verdade. Então eu acho que também esse marcou os dos países, o que marcou muito dos países e o do Cocô, que também não tem jeito, marcou muito. Eu lembro de um momento das mentiras, que é um episódio que eu gostei também, das mentiras na estrada, que eu ri alto assim, mas o episódio no geral eu gostei bastante, que você falando que às vezes fingia que era local, assim, pra não... Já fingia entrava falando no telefone, só dava alguma coisa assim, dava o dinheiro que você sabia o preço, e aí a bancada falou, Kainan, você acha que tá viajando? Você acha que você enganou alguém, cara, com esse seu teatro?
Aí eu ri, eu fiquei imaginando um gringão aqui no Brasil entrando assim, tipo, a gente ia saber de longe que o cara é. Eu falei, só o Kainan achou. Mas em minha defesa, eu poderia ter questionado, mas cara, eu tava com a barba grande, eu me vestia como os locais. Eu passava a dizer, cara, assim, eu não quis entrar no mérito no programa pra não prolongar, mas eu tive problema na embaixada pra eu tirar o visto do Egito e os policiais me tratarem mal porque achavam que eu era egípcio. Então eu tenho credibilidade pra falar que eu passava. Eu não sou um gringo no Brasil. Então, Rafael, chupa essa, Rafael da Lacua que tá ouvindo. Eu vou te dar o benefício da dúvida, mas eu ainda fiquei imaginando um gringão entrando aqui numa padaria no Brasil, assim, só do jeito de andar a gente sabe que é gringo, tá ligado? Cara, então, eu tô me sentindo merda depois disso. Momento que eu dei risada. Não, eu perdi minha credibilidade. Isso é uma coisa curiosa, legal até, como o podcast, as pessoas lembram das coisas e elas trazem essas cenas no tópico do dia a dia. Eu recebo mensagem, pô, Kainan, eu vi o episódio do Cocô e conversei com a minha família sobre isso. A Carol até falou, né, sua mãe. Eu recebo, assim, constantemente mensagem, falei da Etiópia, eu trouxe a Etiópia pros meus amigos. Cara, você ouviu da Etiópia? Eu falo, cara, é impressionante como um episódio torna aquele seu dia a pauta com os amigos. E de verdade, não tenho noção disso. A mesma Carol falou que a mãe dela ouviu o episódio do Cocô e falou numa mesa, né, no almoço, numa janta. Não, no hora do almoço, virou conversa de almoço de família o episódio. Tem como fazer silêncio ou tá difícil? Aqui, ó, outra coisa. Uma dúvida, Guto. A questão dos países, você curte as músicas? Que a galera num grupo do Telegram... o jabazinho Telegram tá lá no link da descrição, tá? Tô aprendendo a fazer inserção dinâmica nesse podcast. Mas tá lá, grupo no Telegram. O pessoal perguntou das músicas. Você percebe as trilhas sonoras dos países? Eu curto. Eu gosto também das... Quando não é de país, mas, por exemplo, da mentira que você colocou... Era o debate do Quercia, aquele lá. Exatamente. Você é um mentiroso! Eu nem fui procurar, mas eu lembrei. Eu falei, eu gosto das inserções, assim. Cara, essa do Quercia, assim, é política. Quem nunca... Cara, pô, se você nunca ouviu do Quercia Roda Viva, coloca. Mas na hora que veio da mentira, eu falei, putz, tem que ser do Quercia, cara. Na hora, na cabeça, é a vírgulas. Toda hora que vinha, eu dava risada. Essa é uma coisa curiosa, né? Pensar nas vírgulas e na trilha dá um trabalho, mas gera um efeito. Lembro que a galera riu muito do Contar País do Pink e o Cérebro. O que vamos fazer hoje? Tentar conquistar o mundo. E a galera fala, cara, eu ria toda vez. Fala, porra, cara, que massa, né? Eu não imagino que uma vírgula vai toda vez que eu via. Tipo, a do Cocô, eu fui lá do efeito contrário. Eu vi pessoas falando, cara, eu parei de ouvir porque eu tava comendo e na vírgula não rolava aquele efeito de cocô e... Entendeu? Então eu falo, porra, cara, valeu a pena ter feito as vírgulas. Por exemplo, eu tô aqui com a minha planilha aberta, eu já penso nas vírgulas. Vai ter um episódio que é golpes, né? No mundo inteiro. A vírgula é uma cilada, Bino. É óbvio, não tem como não ser uma cilada. Então, assim, já tá pensado. Mas eu perguntei das trilhas, é porque dá um trabalho da porra pegar essas músicas. Porque, assim, o Igor, ele assina o Epidemic, daí eu tenho acesso a pegar o banco de dados. Só que assim, é maravilhoso quando não é pauta de país, porque daí eu pego trilhas são neutras, entre aspas, não são características de um país. Só que quando você vai pegar Sudão, Etiópia, não tem músicas no Epidemic, que é uma empresa americana, não tem. E quando tem trilhas voltadas ao Oriente Médio, elas são muito estereotipadas, e são poucas, no máximo 4 ou 5. Então se você trabalha com produção, você vai ouvir que a mesma trilha que o fulano usou no YouTube usou no outro, e todo mundo usa a mesma, não tem como fugir. Aí tem até um termo que o pessoal fala assim, que é o podsense, o senso do podcast. Por exemplo, vai ter um episódio logo com o Marcão da Coreia do Norte. Eu tô amando ouvir as músicas da Coreia do Norte. Me condenem por isso, mas eu acho sensacional. Cara, aí você vai falar, Kainan, é ilegal usar direitos autorais da Coreia do Norte? Putz, cara, olha, vamos usar o bom senso, né? Vai ter uma empresa de direitos autorais de música da Coreia do Norte? Não sei. Então, assim, é um pouco hipocrisia? Vai contra os meus ideais? Vai, cara, mas é o bom senso. Etiópia. Porra, cara, eu não vou conseguir música da Etiópia em nenhum banco de músicas. Assim, que você paga. Não tem. Então eu peguei as músicas, peguei fragmentos para trazer a sensação. Então tem esses bastidores que, assim, você vai contra os seus ideais às vezes. Não tem como. Como é que eu vou fazer um episódio da Coreia do Norte que é puta característico com as músicas e não pegar a música da Coreia do Norte? Não tem como, gente. Então, assim, dá um trabalho, mas vale a pena aqueles... Cara, tem uma ideia. O episódio da Etiópia, eu demorei o dia inteiro para encontrar aquelas músicas. Porque assim, eu pego um vídeo inteiro, depois eu baixo do YouTube, depois eu converto em MP3, ouço a música e pego um fragmento instrumental daquela música para colocar. Daí eu já penso se ela é abertura ou encerramento. E falo, caralho, eu demoro praticamente, metade de um dia só pra música, pra escolher. Porque eu demoro pra encontrar. Então, porra, cara, assim, eu tô falando isso para as pessoas entenderem que aquela musiquinha vale a pena o esforço. De microsegundos. Eu acho que a música, quando é de país, ela coloca você mais no cenário, né, do país, do Sudão, aquelas músicas. Pô, é assim que a música, então tem um efeito muito grande. No episódio
episódio convidando alguém que já assistiu todos os episódios. Se eu já convidei uma pessoa que já ouviu todos? Não, acho que seria legal fazer um também de retrospectiva com ouvintes que ouviram todos. Pode deixar a pergunta aqui para as pessoas Boa, cara. se manifestarem. Tipo, um bate-papo com os ouvintes fiéis, né? Uma conversa totalmente informal. O que eles acham? Olha só, sensacional. É legal, tá anotado, vou fazer isso. Deixa o convite aqui na gravação para as pessoas se Mas manifestarem. daí, como é que eu vou saber que a pessoa ouviu todos? Ou vai ser na base da confiança? Não, pô, o cara tem que ser muito babaca pra falar isso e não... Então fica aqui o convite no programa, então, vai. Se você ouviu 90% dos episódios, vai, tem pauta que também ninguém vai querer ouvir. E eu não ouviria de casal, porque eu não viajo como casal, mas alguns dá pra você pular. Então, manda mensagem aí pra mim no Instagram, que daí eu vou, então, elaborar esse programa aí com de 4 a 5 pessoas, vai. Já que não tem pauta, é com os ouvintes. Então, de 4 a 5 pessoas eu vou aceitar. Então, mande seu currículo pra mim. Brincadeiras à parte, só manda uma mensagem mesmo. Obrigado, Igor, pela ideia. Foi sensacional. E você vai sabatinar todo mundo, né? Tem que sabatinar pra ver se... No minuto 2 do episódio 37, o que aconteceu, cara? Guto do céu. Olha, eu preferia não te conhecer seu lado, Darth Vader. Você tem uma cara tão de uma pessoa benévola, é só falsidade mesmo. Marina que te cuide, que é a esposa. Agora eu entendo porque as suas capas, elas sempre são ogros, monstros, né? É só uma externalização do ser que você é. Não tem como esconder. Com certeza. Aliás, um ponto, eu sei que já passou esse tópico, mas às vezes tem que me dar um pé no chão, né? Porque se deixar, eu meto um bicho em todas as capas possíveis, né? Alguma coisa ser fantástico. Não, até da questão das capas, né? Tem sempre um pitaco, né? Às vezes eu falo, puto, o Guto vai ficar bravo comigo. Eu dou uns pitaquinhos assim. Por exemplo, essa última capa do transporte africano, eu tinha mandado a capa com o pessoal em cima, que é a característica. Daí ele coloca a imagem, puf, tirou todo mundo de cima da van. Eu falei, Guto, coloca uma pessoa em cima, cara, porque de fato isso acontece. Aí eu mandei a foto de Konak pra ele, Carol sabe bem disso. Aí ele colocou um homenzinho lá em cima. Eu falei, gente, isso aqui é vida real. Isso aqui não é romantização de Guto Arrigoni. Realmente a galera vai em cima. É realista aquela capa. Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil? O pessoal perguntou até, né, questão assim, Kainan, o que vai vir de pauta? Vou dar um spoiler, vai que a gente tá encerrando esse programa. Igor, se quiser falar alguma coisa, ó, Voz Me está muito quietinho, tá muito calminho. Não? Tá de boa? Ó, por exemplo, o que vai ter pra vocês pra 2021? Vai, vamos lá. Vai ter tópico, isso assim, falando bem, só com o título, lá, presentes pra mochileiro, tem que desmembrar. Vai ter o episódio com o casal Terra Dentro, que a gente vai falar da coisa que a gente ficou preso na Costa do Marfim, só sobre isso. Até o tópico sobre selfies mortais, falando das mortes, da atitude do turista que morre com selfies, que acontece bastante. Então, assim, não é uma pauta engraçada, tá? É sério, mas não sei se a gente vai conseguir trazer um lado cômico disso. A gente vai falar da causa dos refugiados, uma pauta séria, vou começar a abordar isso no podcast mais pra frente, algumas causas, entender a história, ou trazer realmente refugiados africanos que falam em português e contar as histórias. Tem uma aqui, cara, que me sugeriram, que eu nunca tinha pensado, não sei se tem no Brasil, que são as empresas que fazem, sabe aquela viagem surpresa? Tipo, o Igor vai lá na empresa, ó, pago aqui R$2.000, se não sabe pra onde você vai. Eu falo, cara, é muito bizarro. Então, eu sei, é uma ideia aqui. Mas, enfim, vai ter pauta de embaixada, nomadismo digital, planejamento financeiro, produtor de conteúdo, habilidade de entreter, coleção. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Então, sempre sugira pautas pro Kainan aí, porque... E pauta, gente, juro por Deus, eu vou pedir um favor pra vocês ouvintes. Quando o Kainan joga, que pauta vocês querem ouvir? Entenda assim, vocês podem falar qualquer coisa menos sexo e amor. Eu já entendi, tá? Eu já entendi de verdade. Não precisem. Misericórdia, cara. Eu acho que de 100 mensagens, 80 é sexo, amor e putaria. Já entendi, tá bom? Não precisa falar. Já Kainan já tá ciente disso. Haverá, tá bom? Então, ai, cara, essa pauta, o pessoal pede muito. Eu vou ter que... Sério, a galera putaria, quero ouvir putaria. Mano, assim, é relacionamento, amor e sexo. É assim, é 70% cara, às vezes eu falo, porra, gente, na próxima vez que eu jogar enquete, eu falo, gente, sugestão de pauta, menos sexo, amor e relacionamento. Já entendi. Eu tenho que escrever isso, porque realmente pede. Então... Mas uma coisa que eu quero fazer de relacionamento, eu vou copiar a ideia do Nerdcast, que é fazer um especial namorados. O ouvinte vai mandar a história dele, ele vai contar a história de como encontrou ou na procura de uma mochileira ou um mochileiro, né? Aí você conta a história, aí o podcast unindo casais. Um Tinder. Eu sou o Kainan, quero encontrar uma mochileira apaixonada pela África. Carol, no caso, né? Brincadeiras à parte, mas assim, tem um programa onde a gente vai tentar encontrar sua alma gêmea de mochilão. Ah, eu sou o Igor, gosto de uma menina que gosta de um bigode bem grande. Ó, esse sou eu, entendeu? Então vamos unir casais. Então... Você pode começar a anunciar na introdução da galera, você pode anunciar o status, assim, sabe? Se tá
open ou não. Aí facilita encontrar a sua alma gêmea através da podcast. Então a Carol vai Vai que alguém me escute aqui 4 semanas, 5 semanas, tá apaixonado por mim, por exemplo, e não quer me falar. Sei lá. Já. Olha só, não, Carol. Não. Carol, Carol vai fazer bancada comigo pra unir pombinhos em todos os mochileiros. Fica a ideia aí, você ouvinte que acha que vai ser legal, envia sua história. Faremos então um podcast pra unir pombinhos, você enviando sua história. Ou mesmo você contando as histórias de amor, né? Todo mundo gosta de ver história de amor, seja desastre ou não. O pessoal gosta de rir da desgraça dos outros e o podcast não faria diferente. Mas o que mais, gente? Pra encerrar, deixa eu ver aqui. Eu queria perguntar... vai. Não, eu ia falar uma bobagem, se vocês vão falar você sério. Sempre fala bobagem. Você sempre fala. Vai, diga. Não, eu ia falar que nesse tema de amor, eu acho que dá pra você fazer do submundo dos viajantes. Quem ficou com quem se pegou mais ratinho tem que ser esse programa, entendeu? Pra agitar a audiência. O povo gosta disso. Olha só, gente. Mais tititi, tá ligado? Capricho, tem um que ir mais pra esse lado também. Esse é o Guto, musiquinha daquela. Esse. Marina, te cuida, viu? Não, mas sabe que é engraçado mesmo, porque eu acho que a galera aqui, a gente fica muito entre a gente, né? Eu acho. Mas existem patotas mesmo da galera de viagem, né? Patota assim, tipo as panelinhas das mochileiras, das pessoas nômades. E é sempre um tópico que surge, assim, quando pessoas que não... amigas de fora, né, desse ambiente que sempre surge essas perguntas, não necessariamente de relacionamento, assim, mas até das amizades, enfim, é uma coisa, porque eles têm várias panelinhas diferentes nesse mundo. Sabemos que existem, né? Não tem? Não tem. Quem conhece tem quem? Como é tal pessoa? Sei de nada. É muito isso. O Kainan que o diga. Tem a panelinha até contra o Igor, que ele faz parte. O quê? Igor. Ai, você, menino, com esse bigode. É que o Kainan é maravilhoso, né? Porque o Kainan fala mal da gente nas outras patotas por aí, aí ele vem e avisa a gente. Ele fala, não, porque, por exemplo, eu falo que você, blá, blá, blá. Pelo menos ele é honesto e conta pra gente. Então, essa mesma panelinha aí, na verdade não é o contra, é contra todos. Se você não tá dentro dela, cara, em algum momento... Dá caldo, Caíra, dá caldo. Ouvintes, isso que Igor e Carol estão falando chama-se teoria da conspiração. Não seja iludido, tá bom? Isso não existe. Isso é só pra agariar a audiência com vocês. Fica a dúvida no ar. Será que existe a planeta? Enfim, saber. Vamos ver se um dia a gente fala sobre isso, que dá audiência, né? Mas uma coisa assim, papo um pouco mais sério, tem que agradecer de verdade. O pessoal fala, cara, esse podcast não seria sem as pessoas. Não sei, seria um monólogo de Kainan. Então, cara, tem que agradecer todo mundo. Eu vou agradecer todo mundo, não vou falar nomes, mas todo mundo que participa de verdade. Porque, cara, vocês param 2 horas dos seus dias, que tempo hoje em dia na nossa idade é muito precioso. Tem que agradecer. Eu sempre falo, galera, sempre agradeço as pessoas que participam, porque sem elas, de verdade, o programa não aconteceria. Imagina, é um monólogo de Kainan. Não teria graça nenhuma. Eu não sou engraçado. Eu não sou que nem o Guto. Tem senso de humor maravilhoso. Um humor sarcástico que revela essa persona perigosa. Mas você tem essa voz apeludada. Oi? Peraí, fala de novo, Carol. Eu quero fazer uma enquete com os ouvintes se as pessoas te acham engraçado ou não. Não faça isso, gente. Não. Ouvinte, por favor, me conte. Manda lá no meu Instagram se vocês acham que é engraçado ou não. Porque eu sei de um monte de gente que fala assim, nossa, cara, o melhor do Mochileiro Sem Pauta é o tipo do humor do Kainan. Nossa, então. De verdade. O problema são as pessoas, então, porque assim, Olha, pra me achar engraçado... Eu sei que você não se considera engraçado. Mas quem sabe, a voz aveludada, né, Guto? Vou começar a fazer uma voz mais grave, voz de telesexo. Bom dia, mochileiros, no seu ouvidinho, no cangote. Que tal falar hoje sobre a pauta, sobre ela? Mas isso é informação dos bastidores. A primeira vez que a gente fez um call, eu falei, nossa... Olha, acho que você me mandou um áudio antes, eu não lembro, eu sou direto no Skype, eu falei, nossa, olha a voz do Kainan, cara, porque eu vejo, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito posts, assim, mas stories, por exemplo, normalmente eu vejo ou escuto sem som, porque eu, sei lá, eu deixo meu celular sempre pra não tocar, eu não gosto de coisa com som, assim, só se eu for ver um vídeo mesmo. Então acho que eu nunca tinha escutado sua voz, aí você, oi Guto, nossa senhora, Kainan, dá até um choque aqui.
Uma coisa que é curiosa, o podcast, ele tem uma característica legal, porque não importa se você é gordo, magro, as pessoas criam uma imagética pela sua voz. Então eu já recebi mensagem, pô, eu imaginava que o Igor, ou o Willy, né, era uma pessoa totalmente diferente. Aí viu o perfil do Willy, nossa, assim que é o Willy? Daí eu falo, cara, como é que você imaginava que era o Willy? É muito engraçado como as pessoas projetam. Tipo, você não imagina que o Igor com essa voz tem um bigode gigante. Não, você não imagina, cara. Você vai olhar e falar, nossa, esse é o Igor? Que maluquice. Então eu recebo mensagem, assim, minha voz é grave, um cara musculoso, entendeu? Digno de novela da Sete, de Globo. Aí o cara vê e se desaponta, né? Infelizmente, desculpa você, mulher, que ouve e vê minha cara triste, mas com brincadeiras à parte, é legal que a imagética das pessoas é muito desenvolvida no podcast. Como as pessoas projetam você, entendeu? A Carol, será que ela é assim, que eu imagino? Será que o William é engraçado, as pessoas pensam no cara gordo? Automaticamente, sei lá como é que é, na referência dela. Mas eu imagino que sim, cara, porque quando eu ouço um cara muito engraçado, com aquele humor, eu penso um cara mais gordinho, cheinho. É automático, gente. Aí você vai ver o Willy, é nada de gordo, não é nada, aquela é magérrimo. Eu falo, gente, é o Willy. Então, é até legal um dia se alguém vier falar com vocês e perguntarem como é que vocês imaginavam quem eu era, se a pessoa não te conhece pelo Instagram, né? É um exercício criativo legal. Tem um lance também, não sei se, desculpa se eu estiver desviando aí, nesse mesmo assunto, mas um pouco mais sério, alguns viajantes, e aí tem a ver com a minha vida e os meus preconceitos, alguns convidados que eu só descobri, por exemplo, que a pessoa eu não imaginei, mas eu descobri que era negro depois ou ele falou, ou eu fui procurar. Eu falei, caramba, porque eu não imaginei que a pessoa poderia ser um mochileiro negro, então tem muito a ver com a construção social que eu tive e muita gente tem mas também. Isso é com todo mundo, cara. Quando teve lá o congresso do Nicolas e da Manuela, num dos jabás eu falava, cara, quando eu ainda ouço o Nerdcast, e eu lembro que um dos episódios, não lembro quem que era, o médico da bancada era negro. E eu falei, cara, nunca imaginei que era negro. Daí é a mesma coisa com podcast. Com certeza tem pessoas que ouvem podcast e não vêm através do Instagram, que é um público diferente, e ouvem vocês. Com certeza, se o cara é branco, ele não passa pela cabeça que a pessoa é negra. Não passa, assim, arrisco dizer 90%. E eu me coloco nessa, tá, gente? Não vou me tirar dessa não, porque já aconteceu muitas vezes. Aí é construção social. A Carol fala bastante sobre isso, né, sobre branquitude. Vou dar a voz à Carol, mas acontece muito e tem um lado bom até, antes de passar a voz pra ela, que o podcast, ele indistingue a cor, né? A pessoa vai ouvir pelo que você fala. Então, assim, nós 4 aqui podemos ser negros, enfim, e ela vai ouvir. Então, não interfere muito visualmente quem somos em podcast. A gente pode estar com 60 anos, eu e o Igor velhinho, fumando charutinho, com uma voz de jovem, nossa, mas eles são 60 anos como mochileiros, é áudio, não é Instagram, não tem visual. Então, assim, podcast perdura muito mais nesse sentido. Mas voltando pra questão da cor, Carol, quer comentar? Não, eu ia só falar que, e não só cor, né, eu acho muito importante esse ponto que o Guto trouxe, e ao mesmo tempo em que é isso, tipo, que o Kainan acabou de falar, né, de que as pessoas ouvem sem saber quem tá do outro lado falando, né, e que talvez isso possa fazer com que mais pessoas sejam ouvidas. Por outro lado, só deixa aqui mesmo o desafio para quem é ouvinte, né? Assim, não só com a questão de cor de pele, mas quando vocês ouvem a gente falando, qual é essa imagética que você constrói? Eu acho, por exemplo, você falou, né, claro que o estereótipo de quem faz piada é gorda. Eu ouso dizer que a maior parte das pessoas imagina todo mundo que tá falando super padrão estético, assim, o mais padrão possível, não só de cor de pele, mas de gordo ou magro, alto ou baixo. Então é isso também, acho que fica esse ponto super importante mesmo para o ouvinte, de pensar qual que são as imagens que você está criando da gente, né? Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vai, Igor, você tá com tempo ainda? Tô. Não, então, eu quero perguntar, principalmente acho que pro Kainan e pro Igor, né, que são as duas pessoas que estão no dia a dia, mas na estratégia do podcast, acho. Que a gente falou um monte de como que funciona e tudo mais, a gente falou sobre os episódios mais legais, mas eu queria saber para vocês, assim, o que é o mais legal de ter um podcast? O que é que motiva vocês, assim, a fazer esses podcasts? E, em contrapartida, quais são os maiores desafios para vocês? Excelente pergunta. Igor, quer começar ou... Eu acho que é melhor você fechar com essa resposta. Eu vou dar a minha seguinte. Eu acordo e vou dormir todos os dias pensando em como eu posso ajudar pessoas a viajarem mais. Por bastante tempo viajei sem propósito, apenas vivendo a plenitude do presente.
E chegou um momento que eu fiquei num tédio. Dizem que viver o presente é a coisa mais linda que existe, de fato, é muito bom quando você não se preocupa com passado e futuro. Mas eu senti falta de olhar um pouco para o futuro e definir o que eu quero fazer, qual é o legado que eu quero deixar. E eu quero ajudar pessoas a conhecerem o mundo. Então, eu vivo buscando atrás de ferramentas para fazer isso acontecer. Eu sou apaixonado por comunicação, essa é a minha especialidade, ajudar comunicadores a evoluírem, né? Hoje eu trabalho com alguns dos maiores influenciadores do Brasil, eu sou os bastidores deles. E eu não preciso nem mostrar minha cara. Então isso para mim também é ótimo, porque eu não tenho a necessidade de eu tá em cima do palco. Zero essa necessidade para mim. Mas o meu propósito é o que eu disse, fazer pessoas viajarem. Então é por isso que eu faço parte desse podcast, principalmente. E o maior desafio? Cara, desafio é trabalhar. Para mim, não vejo como desafio. É trabalhar, fazer acontecer. Quero que chegue no máximo de ouvidos possível para as pessoas que faça sentido. Eu quero que mantenha a qualidade de público que a gente tem hoje. Não sei se faz sentido abrir para o mundo padrão, para pessoas padrões. Não sei, é algo a analisar. Porque eu acho que a ideia é muito quebrar paradigmas do que a gente trata aqui. Então, eu acho que não é para todos os ouvidos esse podcast. Mas, aos poucos, a gente vai, né, trazendo mais pessoas. Então, claro, sobre a ótica financeira, sobre a ótica do marketing, a gente precisa de ouvintes para ter um retorno. Porque, afinal das contas, gente, todo mundo tem conta para pagar aqui, né? Isso é extremamente é um trabalho muito prazeroso, sim, mas ele tem que ser rentável. Não existe, assim, todo mundo tem que pagar conta aqui. É isso, ponto final. Então, a gente conseguia manter a qualidade tendo uma rentabilidade saudável. Os desafios, foi o que o Igor disse, mas eu vou reforçar alguns aspectos na parte de produção. Dentro do mundo de podosfera, o segmento de viagem é um dos menos ouvidos em comparação com setores de tecnologia, questão de conhecimento. Então, na minha visão, um dos desafios fora a parte financeira de marketing é criar o hábito no mochileiro, no viajante, a conhecer o formato de podcast, que pouquíssima gente conhece. Tentar fazer com que ela saiba que naquele conteúdo de 1h30 ela pode aprender muita coisa que ela não vai encontrar tão aprofundada em texto de Instagram ou de blog. Não vai. São conversas de 2 horas, gente. Não há pauta que sustente que não seja boa por tanto tempo. Então, para mim, um desafio é assim, alcançar mais ouvintes, mas de uma maneira qualificada. Mas isso eu sei que toma tempo, mesmo com estratégia, um podcast, assim, 85%, isso são pesquisas da sociedade, é através de recomendação. E eu uso como exemplo, eu, Kainan, só vou ouvir um podcast novo se o Guto me falar de um ou se o Igor falar. Não existe o comportamento de um cara parar, pesquisar podcast de viagem. É 0,01. A divulgação é entre os ouvintes. E isso, então, assim, eu, Kainan, quando vou ouvir um novo, é através de pessoas. Então, isso reflete também no podcast. E onde é que eu posso melhorar? É unânime. Todas as listas, assim, 10 coisas para fazer. Foque no seu conteúdo. As pessoas vêm, mas também tem estratégia, tá? É um balanceamento. Não vou ser hipócrita em dizer que fazendo as pessoas vêm. Tem estratégia. Mas o desafio maior é criar o hábito nas pessoas do formato de podcast no segmento de viagem. Porque muitos deles, aí é uma crítica minha, mas não estou condenando. O formato, como é conduzido um programa é muito trivial. O que fazem no Canadá? Cara, é muito mais. Eu acho que o fato de ser jornalista e ter ido pro continente me dá vontade de fazer podcast para quebrar, que o nego falou, paradigmas, romper estereótipos muito enraizados pela massa da mídia no Brasil. Então, fazer pauta de países, que eu falei, eu não vou fazer de Europa tão cedo, vai demorar. Eu sei que daria mais audiência fazer, daria, mas eu não tô com tesão de fazer. Então, se eu, Kainan, como hoje, não estou com tesão de fazer pauta de França agora, isso vai refletir no programa. Haverá um momento que eu vou ter o tesão. Vai ter, vai chegar. Mas o maior desafio, então, é criar uma audiência que toma tempo e você tem que respirar fundo com isso. E a motivação é quando as pessoas mandam mensagem e elas são motivadas pelo episódio. Aprendeu. Cara, a pauta do Cocô, vão sempre falar, pô, aprendi agora sobre a técnica, aprendi que na Etiópia foi o único país não colonizado, aprendi que no Sudão tem pirâmide. Porra, isso é do caralho. É que para nós viajantes, que se você for, você tem uma noção de mundo um pouco maior, não
quantificando quem somos. Mas quando ele aprende alguma coisa, tanto que cada pauta eu coloco assim, pergunta principal, o que ela vai aprender nesse programa? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Cocô, ela vai aprender a entender que colocar a mão no cu é uma coisa normal e não é anti-higiênico. Pauta do Sudão, entender que existe um turismo e tem lugares incríveis para fazer e até colocar aquela pergunta, tem nada para fazer. Toda pauta tem que ter uma pergunta principal. Então esse lado jornalístico, ele fortalece querer fazer podcast, porque eu sou de rádio, formei em jornalismo, trabalhei com locução publicitária, a voz sempre esteve presente, então conciliou tudo. Eu fiz artes cênicas, até eu me perguntar, por que eu fiz artes cênicas? Hoje em dia eu entendo por quê. Tanto que na condução do programa, o Kainan é um momento cômico, o Kainan faz piadinha besta. Isso envolve técnicas de modulação, tipo, tem que ser um cara mais bobo às vezes a pauta é muito séria, às vezes eu preciso dar o alívio cômico. Tem toda uma estratégia que talvez sou imperceptível pro ouvinte, mas por Kainan por trás tem toda uma estratégia. É impressionante, assim, de verdade, agora eu tô um pouco mais sério porque tem que falar sério nesse momento. Mas a longo prazo eu quero que o podcast ele seja uma referência de pautas mais profundas e que tenha credibilidade no que tá falando. Mesmo quando a pauta é muito zoeira. Tipo, de cocô, o pessoal achava que era zoeira e o que eu recebi de mensagem, pô, achava que era uma pauta totalmente escatológica e no final aprendi coisa pra um caralho. Falei, cara, que massa isso. E aí, quando o conteúdo é bom, as pessoas compartilham. E assim, o Igor falou, vai ser nichado e sempre será nichado o podcast. Não tem como, não vai atingir, não é Instagram, não é o brasileiro, né? O mundo ainda não tá muito habituado a ouvir coisas longas, concentração de 1h30, 2 horas. E pra não mentir, uma das maiores reclamações que eu recebo da galera é que o programa é curto. Eu falo, gente, vocês querem um programa mais que 2 horas? Vocês querem me fuder, né? Tipo assim, é nichado, mas as pessoas querem mais, ou seja, a retenção é alta. Então assim, putz, isso me dá vontade de continuar. Então é o lado do jornalista entrando em ação, é o lado midiático de romper estereótipos, de motivar, fazer com que a África não seja só um bloco, individualizar ela, é falar das coisas. E tem um ponto principal. Até falei com ele esses dias. Pra mim, viagem é falar das coisas e falar das experiências, do que você aprendeu, entendeu? Eu não gosto muito de Instagram, tá? Sendo bem sincero, mas eu sei que eu vou instalar logo, porque eu vou soltar uns textos de podcast, enfim. Mas o ponto é, o podcast, ele vai contra isso. Ele fala das coisas, ele fala da sua experiência no ônibus, ele se aprofunda mais que outras mídias, entendeu? Então, por isso que eu gosto desse formato. Ele se aprofunda, ele pega um público bem menor, mas ele se aprofunda muito mais. E assim, eu sou ouvinte de podcast, seria muita hipocrisia falar, Kainan, você faz, mas senão, cara, eu ouço pra um caralho. Senão eu não estaria fazendo. Eu ouço de vários segmentos. De viagem também eu ouço, tenho que fazer pesquisa também, né? Mas enfim, acho que deu pra responder. Aliás, assim, vou jogar até pro Guto, porque tem mais, de acordo com a minha regra, tem mais 15 minutos, que é no máximo 2 horas pra não passar. Mas Guto, você como ouvinte, você aprende? Agora uma pergunta séria, vai, assim, você aprende alguma coisa? O que você aprende? E quando você absorve alguma coisa, você compartilha com a Marina, você fala ou fica só com você? Essa é uma dúvida minha. Aprendo, mais óbvio sobre os lugares. Obviamente eu aprendo sobre os lugares, principalmente os que eu não fui, e aí que vem a vontade de conhecer, mas o lance da Etiópia, o lance da música da Etiópia, alguns exemplos pontuais, vocês falaram daquele, que é um jazz meio único, uma coisa que eu não tinha ideia, o lance do Rastafari com a Etiópia, que, putz, não sabia, né? Talvez devesse saber, mas não sabia. Então, do Sudão, das pirâmides, eu já sabia que tinha, mas não sabia que tinha tanta pirâmide, não sabia de tanta loucura do Sudão. E aprendo também, não dá mentira, as técnicas para cruzar a fronteira, coisas mais práticas até, né? Mas para quem viaja é importante. Então, eu acho que tem um aprendizado de um nível mais cultural, coisas práticas para quem viaja e curiosidades. Então, compartilho, com certeza. Falei para a Marina escutar, por exemplo, lembro muito da Etiópia, que foi um que eu fiquei com muita vontade. Então, falei, vamos viajar, vamos para a Etiópia, escuta aí, não sei o quê. Então, compartilho sim. E tô louco para escutar, tô devendo ainda o de transportes africanos, por isso que eu não tô mencionando ele aqui tanto. Temos que ver a capa, Guto. Temos que ver qual vai ser a capa pra esse, que eu não sei ainda a imagem. A parte 2 a gente pega e espelha só, aí fica do outro lado, aí tá pronto. Carol, temos uma pergunta ou podemos ir pro final? Não tem pergunta, mas eu queria só compartilhar, assim, como bastidores mesmo, como uma pessoa que está sempre nos bastidores, não como organizadora, né? O quanto de amor que você coloca nisso, Kainan, assim, é muito impressionante mesmo, né? E te ouvir falar agora me relembrou de tudo isso. Porque a gente fica zoando, falando que o Kainan cobra da gente, que ele fica ansioso, que ele quer testar e que ele briga, etc. Mas tudo isso é com certeza por toda essa paixão que ele tem em fazer isso acontecer. E que eu sei o quanto não é fácil. Para mim é muito cômodo só chegar aqui, falar, ter uma conversa legal com pessoas sempre incríveis. E aí eu desligo aqui, então tá bom, Kainan, tchau, boa sorte. Mas envolve muita coisa mesmo, né, gente? Então vocês que estão aí do outro lado, assim, pode ter certeza que o Kainan bota
tudo que ele tem nesse podcast, assim, para fazer com que seja bom para vocês, né? Pra gente, para quem ouve. Então, eu queria te agradecer mesmo, assim, e falar que... Tô emocionado, não vou chorar, hein? Não, é verdade, é muito bonito ver, assim, algumas vezes, né, até compartilhando, assim, quando a gente conversa em outros momentos, algumas vezes a gente conversa, surge, né, assim, putz, mas vale a pena continuar colocando esforço nisso ou não, né, às vezes dá desânimo, que eu sei, e ele sempre, no fundo, ele sempre tá ali acreditando, sempre tá, não, eu vou fazer acontecer, e vou continuar, e vale a pena, e continue, porque faz... Você me fez lembrar de uma coisa, agora eu te prometo que vai encerrar, que eu sempre falo com o Igor, cara, muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes, gente. Agora eu tô abrindo o coração mesmo. Dá vontade de falar, cara, foda-se. Quero jogar essa merda pro ar, de verdade. Por vários fatores. Dá muito trabalho mesmo, assim. Não tô colocando mais... Qualquer pessoa que trabalha com conteúdo, gente, pensa assim, tem muitos bastidores por trás. Vocês não têm ideia. Eu tava vendo até esses dias os bastidores do Mamilos, que é um podcast gigante. Os caras demoram hora, acho que, cara, não sei o quanto, mas são 13 a 12 pessoas pra fazer um episódio de 1h30. Eles têm uma equipe gigante pra fazer um episódio de 1h30. Então, assim, pensa assim, o Igor tá junto. Cara, o Igor, pô, se ele não entrasse, eu juro, acho que talvez eu teria parado, de verdade. Porque ele entrando no podcast me faz, cara, tem alguém acreditando nessa bosta aqui, né? Bosta no bom sentido, na bodega. Eu falo assim, gente, comentários, quando vocês mandam pra mim, não paga boleto. Mas te garanto que é 60%, 50% da motivação que eu preciso. Até mais. Eu não peço pra galera enviar, mas às vezes eu sinto que eu tô falando pra ninguém, de verdade. Às vezes, falo, cara, vocês estão ouvindo, mas ninguém fala comigo. Eu sei que tem umas pessoas que respondem, tá? Agradeço muito o Wesley, tem uma galera, a Carla, mas o Igor até um dia quando a gente teve essa conversa, ele falou, cara, toda a jornada do herói o cara quer desistir. E de verdade, passa muitas vezes, gente. Às vezes eu tô editando um programa, tipo, 10 horas, e falo, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu não tô batendo cartão ou trabalhando com locução, enfim? Por que eu tô... Daí nessas horas eu lembro, puta, tem o Igor, tem a galera, tem vocês que falam, pô, é legal participar, é legal tá sempre no podcast, as pessoas falam. Aí tem a galera que aprendeu alguma coisa, puta, cara, a pessoa tá aprendendo. Mas a vontade de desistir é constante, tá? Eu acho que qualquer pessoa que empreende ou faz uma coisa deve passar constantemente. E comigo não seria diferente, tá? Mas tamo vivo, né? Já são quase 40 episódios. Puta que pariu. Sei lá, vamos ver. Mas é isso. E eu acho que é importante você saber que você está criando mais do que um podcast, conteúdo, você está criando uma comunidade, né? A gente falou brincando, que não é muito brincando, das patotas dos viajantes, que realmente existem, mas existe também a patota, ou vamos colocar essa palavra comunidade, do Mochileiro Sem Pauta. Né? A gente foi criando uma comunidade, relações de afeto mesmo, de intimidade entre as pessoas que participam e também com os ouvintes. Porque quem ouve depois vem conversar comigo, vem falar com o Igor, né? Então é isso, você está realmente criando uma comunidade, Kainan. Isso é muito legal. Parabéns, Kainan. Porra, legal, Carol, colocar esses pontos aí. Eu só queria reforçar, não rapidinho, mas nem falar mais nada, porque a Carol falou super bem. Só falando como ouvinte mesmo, porque parte do objetivo de vocês, eu sou um exemplo disso. Já foi conquistado, já quis viajar, já aprendi, já conheci novas pessoas. Então, pô, eu tô envolvido de um certo modo, mas já me atingiu positivamente de todas as maneiras. Você já tá na patotinha. Então agora eu sou da patota. Foi. Agora sim. Foi a transição aqui. Agora eu vou entrar no grupo secreto do Zap, então, sei lá. Não sabe o que tem lá, viu? Você não sabe o que tem nesse grupo, rapaz. Toma cuidado. Então, gente, fico muito obrigado. Esse episódio vai ser no começo de janeiro. Então, assim, bem-vindo janeiro de 2021, tá bom, gente? Não vai ser o retrospectiva de janeiro. Então, muito obrigado, Igor. Obrigado, Guto. Obrigado, Carol. Até não tô mais sério. E vamos, então, pro momento jabá. Não, momento recado. Eu até confundi, gente. Qual é o nome do bloco, gente? Esqueci. Enfim, vai ficar assim. Sobe a trilha. Subiu a trilha. Gente, esqueci como é que é o nome do bloco final. Como é que é? Caralho, como é que é o nome do bloco? Eu também não sei. Você fala jabá mesmo. É jabá, não é? É jabá? Então vai. Tá, tô imaginando a trilha subindo aqui. Então vamos lá.
Você vai ter que deixar tudo isso na edição, né? Já que é bastidores, você vai ter que deixar algumas dessas partes. Já que é bastidores, vamos deixar. Então que a música sobe agora devagarzinho. A música tá subindo, tá ficando animada. Então, momento do jabá, galera. Aquele momento que vocês... Você que não conhece a Carol, o Igor vai pular. Já conhece o Igor, já conhece a Carol. Mas assim, não é um momento brincadeira, mas como o Guto é a primeira vez, a retenção é um pouco maior no começo. Então, Guto, divulga o seu trabalho, onde é que as pessoas te encontram. Vai, meu momento é seu. No momento tenho só o meu perfil do Instagram mesmo, o Kainan com razão me enche o saco pra montar o portfólio, eu tô montando. Mas o Instagram é @GutoArrigoni, ou tem um underline no meio, eu nem lembro. Pera aí, deixa eu... O cara não sabe nem o Instagram. Eu vou deixar isso aqui. É muita tem que ter. É tudo junto, @GutoArrigoni, tudo junto. E tem um Jabá 2 aí, mais desconhecido, mas se alguém quiser também, que é o blog que eu escrevo, que lá é bem pra ser bem engraçado, não é nem um pouco profundo igual o podcast, mas tem um blog de viagem que é o Volta ao Mundo em 80 socos.travel.blog, pra quem quiser dar umas risadas lá. Igor, meu lindo, meu amado, onde as pessoas te encontram? No Instagram, free.igor, e no YouTube, freeigor. Tem um espaço entre o Free e o Igor. E Free é tipo livre, né, gente? Não sei se tem que falar isso. Carol, minha querida, onde é que as pessoas te encontram? Gente, eu tô lá no Instagram, @carol.cier. Eu acho que é isso. E aqui é o Carneiro, então, hoje sempre, todos os recadinhos dá um check-in, mas vai lá no grupo do Telegram, lá troca ideias. E lembrando que em janeiro haverá um encontro do Mochileiro São Paulo em São Paulo. Carol estará lá, né, Carol? O Guto, Sim. vai, Guto. O Guto tá em Itu, vai. O Guto, você é de Itu, vai. Dá pra... Eu arranjo hospedagem pra você, vai. Você é a Marina, vai. Você tem que estar lá, o ilustrador. Parece o cara da Jovem Pan falando. Cara, eu vou, mas eu posso confessar um negócio que... Você tinha falado isso já a primeira vez que eu deletei essa informação dos episódios que eu escutei e tudo, porque eu só... Olha que absurdo, não? Eu não vi também, é novidade aqui, ó. Ah, É novidade ao então eu vivo, tô louco. mas- Pô, será que eu... Não, mas eu estarei de alguma Mas forma. haverá um encontro dos mochileiros já em São Paulo, vai ter uma galera confirmada, mas enfim, conto com você, Guto. Se você não for, #chateado, ou então acaba o contrato. Chato. Então, gente, é isso. Kainan, então lá no Instagram, encontro, um beijo e valeu. Valeu.